Annyeonghaseyo, Yorubun, sejam bem-vindos a mais um episódio do One Plus One. Episódio de hoje, Manual do Torcedor Coreano, parte 2. A gente teve um dia aí com muitos jogos importantes, teve o jogo da Coreia, obviamente, teve o jogo do Brasil e o jogo de Uruguai e Portugal. A gente vai abordar um pouco esses jogos, estamos aqui novamente com o Denis. O Denis aí que acertou bastante informações em relação aos jogadores, em relação aos jogos. Seja bem-vindo, Denis. Obrigado por me convidar a participar de novo desse programa. E hoje também estamos com o Marcelo, o nosso povo Pou, que acertou exatamente o placar, né, o 0-0, que está mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado por ter vindo. O prazer é meu e espero que não seja o último, que a Coreia se classifique e a gente possa ter mais um episódio. Amém, amém. Bom, a gente estamos aqui reunidos na Soapbox, a Soapbox que é o nosso estúdio. O estúdio é onde a gente grava o KeoPocast, o One Plus One, e a gente também pode gravar o seu programa. Caso você tenha interesse em ter seu podcast, ou você precisa de algum lugar que tenha estrutura para você produzir o seu conteúdo de audiovisual, dá uma clicada aqui no nosso site, entra, veja as condições, ou mande lá sua mensagem para a gente. A gente está aqui para ajudar você a tirar o seu projeto e botar ele online, tá bom? Bom, vamos então começar o nosso programa. Tá tudo certo, gente? Podemos mandar bala? Beleza. Eu vou começar com aquela pergunta fácil, difícil, polêmica. Eu quero que vocês respondam de forma curta, para depois a gente decorrer durante 1, 2, 3 horas, se for necessário. Denis, a Coreia jogou como nunca e perdeu como sempre? Sim, a Coreia, ela sempre ganha ou perde, sempre nos detalhes. Se for ver, tanto no jogo contra o Uruguai, quanto no jogo contra Gana, a Coreia jogou como ela sempre joga, né? Mas é nos detalhes que acaba não saindo o resultado. Então ela jogou como sempre joga, não jogou como nunca. Foi bem por aí mesmo. Tá. Você concorda, Marcelo? Jogou como nunca e perdeu como sempre ou não? Ela jogou como sempre jogou e perdeu como sempre perdeu? Eu concordo. Acho que só faltou o resultado. Acho que teve melhorias no jogo da Coreia, assim, pelo que a gente viu pelos últimos anos, mas o resultado foi como sempre. O gol é só um detalhe, né? Como eu já diria a Parreira. Bem por aí mesmo, viu? Porque... Bom, só para lembrar o pessoal, o jogo foi hoje 3-2. Eu diria que não é clubismo, não é por ser coreano, mas tinha tudo para ter sido um dos melhores jogos da Copa. Assim, acho que se a Coreia tivesse segurado o empate, ou tivesse conseguido até virar, ou empatado no 3-3, teria sido o melhor jogo da Copa, com certeza, de longe, com muito mais emoção do que Brasil e Suíça. Vocês concordam? Com certeza. Eu vi histórias de brasileiros que estavam passando na rua, parou para assistir o jogo no boteco, porque o jogo franco que teve, o ataque sem fim durante o jogo, até em busca do resultado, e aí teve o gol de Gana, e depois a Coreia correndo atrás do resultado, assim, dá uma emoção que a galera, quero mais gol, quero mais corrida, coisa que você não viu no jogo do Brasil, né? Marcelo, quando o Gana fez 2-0, você achou que poderia vir um 7-1 por aí? Podia vir uma goleada? Não. Não, você não se abalou? Não. Você também não, Denis? Não. Se você ver o jogo, a Coreia só jogou no campo de Gana, né? Mas nos dois únicos chutes de Gana, a gente tomou os gols. E foi assim, quando a Coreia tomou os 2 gols, eu lembrei, nossa, e eu falando pro Denis que o Kim Min-jae, que é um baita zagueiro, é 50% da zaga, mas realmente os outros 50%, mais os laterais, acho que não estavam tudo do mesmo nível que o Kim Min-jae. Aliás, o Kim Min-jae ele jogou meio baleado hoje, né? Ele era dúvida até sair a escalação. Ninguém sabia se ele ia jogar, né? E aí, depois que saiu a escalação, ele jogou meio que no sacrifício. Você sabe o que aconteceu, Marcelo, com ele? Qual que era o problema? Teve um lance no final do jogo do Uruguai, né? Que ele chegou a sair do campo? Ele escorregou, tanto é que eu tava vendo o lance que o Kim já perdeu a bola. Eu falei, não, você não vai falhar essa agora, né? Mas nesse escorregão ele torceu o tornozelo, né? E tanto é que ele... O Marcelo tocou no bom ponto. A gente tá aqui atropelando, já falando de Gana, mas vamos falar um pouco do Uruguai. Tudo bem que a participação de vocês dois antes do jogo já ditou o que seria o jogo. Não sei nem se tem muito o que comentar no pós-jogo, porque o pré-jogo já acertou basicamente. Vocês acertaram o placar, vocês acertaram como ia ser o jogo, vocês acertaram até qual que é a substituição que ele deveria fazer. Em relação ao jogo do Uruguai, atendeu a expectativa de vocês?
Eu vou falar primeiro da imprensa coreana, tá? A imprensa coreana, ela ficou até feliz com o resultado, porque nos cálculos delas, da imprensa, que a Coreia deveria empatar com o Uruguai. E acabou empatando. Então, ganhou um ponto muito importante para a Copa. Esse foi o caminho deles. Tá, mas você ficou feliz como a Coreia jogou contra o Uruguai? Eu fiquei feliz, só que eu fiquei um pouco, assim, poderia ter ganhado, sabe? Aproveitar a oportunidade que o Uruguai não estava jogando bem, os passes deles não estavam encaixando, nada deles estava encaixando lá. Era a chance de ganhar aquele jogo. E você saiu satisfeito com o jogo, Marcelo? Sim, talvez foi porque eu tava tomado pela emoção do jogo, mas eu fiquei depois que acabou o jogo do Uruguai, eu fiquei muito orgulhoso. Assim, foi a primeira vez que eu vi a Coreia dominar o jogo inteiro em relação a uma seleção que tem uma relevância. Não era contra uma seleção qualquer. O Uruguai é a bicampeã. Inclusive, eles se consideram até tetracampeões, não sei se vocês sabem. Ah, tem Porque- algum fax da FIFA lá que a gente Não, fala? não. Não, a história é que antes da Copa de 50, Tá. não existia Copas, Aí, existia só Jogos ah, Olímpicos. Tá, né? bom, ok. Você considera a Uruguai tetracampeão? Eu não considero. Então tá bom. Eu sei onde você Eu vou quer parar, chegar. vamos parar por aqui, não vamos chegar onde você tá pensando. Vamos parar aqui, tá Mas, bom. enfim, eles ganharam 2 Olimpíadas antes das Copas do Mundo, Tá. então eles se consideram tetracampeões. Entendi. Então eu fiquei muito orgulhoso de ter visto a Coreia dominar praticamente o jogo inteiro. E o que eu fiquei achiuó foi a falta de finalização e a participação do som. Eu fiquei, putz, talvez o som tá baleado, ele tá sentindo alguma coisa, porque ele não participou muito do jogo. Além de não ter jogado bem, ele não participou muito do jogo. E foi isso. Em relação ao jogo do Uruguai, eu saí satisfeito, só faltou o gol. Eu fiquei com a impressão de que a Coreia... É que, assim, não tinha como não ficar lembrando do São Paulo do Fernando Diniz. Que a Coreia pressionou muito o primeiro tempo. Pra mim, tava na cara de que não ia ter pulmão pra aguentar o segundo tempo. Tanto que no segundo tempo ele recuou demais. O Uruguai começou a pressionar muito. E se não fosse a substituição, né, do camisa 18, o Higuaín, né? A Coreia teria tomado um sufoco muito maior. Que o Higuaín entrou muito bem. Inclusive, pelo que eu vi na imprensa, assim, foi considerado o melhor jogador da Coreia. E até pelas notas que depois a FIFA lá dá para os jogadores, foi um dos jogadores da Coreia que teve a nota mais alta que o Son, inclusive, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, acho que agora vai... Será que agora ele vai botar o Higuaín para jogar logo de cara, né? E aí, contra Gana hoje, o técnico me fez foram três substituições em relação ao jogo anterior, mas não botou o cara para jogar de novo, né? Teimosia ou você acha que ele tá... Vocês gostam? Quando saiu a escalação, vocês ficaram felizes? Vocês ficaram... No esquema tático ele não chegou a mudar, né? Ele só mudou os jogadores, né? Ou ele mudou o esquema tático também? Não mudou o esquema tático, mas, por exemplo, ele tirou o Hwang Ui-jo, né? Que performou muito aquém do que se esperava no primeiro jogo, então colocou o Jo Gyu-sung, que ele é um capítulo à parte, que a gente vai conversar depois sobre ele. E sobre Higuaín, eu acho que o Paulo Bento ele olha o jogo e tenta colocar ele como um trunfo para uma mudança de esquema tático ao longo do jogo, se for necessário, sabe? Uhum. Então, você vê o comportamento da Coreia no primeiro tempo e no segundo é muito diferente, né? No primeiro tempo, a Coreia tocava muito mais a bola no campo de ataque. No segundo tempo, a Coreia jogava muito na base de lançamentos. E assim, cada lançamento que Higuaín fazia, a visão de jogo que ele tem, cara, assim, não sei se a gente vai falar sobre isso agora, mas... Não, mas antes da entrada do Higuaín, só a mudança da escalação, você tinha ficado mais esperançoso ou você achou que ele escalou mal? Não, eu acho que repôs algumas peças ali pra tentar alguma coisa Foi diferente. trocar 6 por meia dúzia. Meio que foi isso. Você também concorda, Marcelo? Pra você foi mais ou menos isso? Questão de formação tática é difícil de falar, porque não dá pra saber exatamente que formação que o técnico quis colocar ali, mas em relação à mudança que ele fez dos 3 jogadores, eu senti que ele teve uma mudança de forma que ele quis jogar. Porque, por exemplo, ele tirou o Lee Jae-sung, que é um meio-campista que distribui mais o jogo, e botou o Chong Won, o meia lá do Freiburg, né? Uhum. Que eu senti que ele quis ser mais agudo. Ele não quis controlar tanto o jogo no meio de campo. Só... Pode continuar. Não, e eu acho que, assim, mostra mais uma vez como o Paulo Bento, ele troca os jogadores. Ele não repete a escalação.
mais uma vez, tanto nas eliminatórias. Mais um pouco de Fernando Diniz aí. Ele troca sempre, sabe? Assim, eu não vejo justificativa pra ter mudado tanto. Sinceramente, 3 jogadores mudar de um jogo pra outro, acho muita coisa. Não é jogar de acordo com o adversário, porque eu acredito que ele tenha ido da cabeça de vamos empatar com o Uruguai e vamos atacar a Gana. Tanto que a Coreia contra a Gana jogou bem pra frente, né? Parecia que o jogo tava muito fácil até tomar 2-0. Eu achava que a Coreia ia jogar mais recuada, sinceramente, baseado nos contra-ataques. Mas não foi né? isso que aconteceu. Não, mas a questão é que minha opinião mesmo é que eu acho que trocou 6 por meia dúzia, assim, porque jogou muito parecido com o que jogou no primeiro jogo. Eu senti que as alterações que ele fez ficou na cara, né, que não deu resultado, não foram bons, tanto que no segundo tempo ele já trocou um jogador, né? Ele botou um jogador que inclusive foi titular contra o Uruguai, que ele substituiu, que era o camisa 16, o Nago. Não, a Nazon Ho entrou depois. Nazon, ele foi isso. titular no primeiro jogo. Ele foi titular, e ele entrou muito bem contra a Gana. Acho que o lançamento do segundo gol foi dele, inclusive, eu acho. O segundo gol, quem cruzou foi o Kim Jin-soo. Lateral esquerdo. Ah, tá. O Kim Jin-soo que, na verdade, assim, a repercussão de algum... Ele é lateral esquerdo ou direito? Lateral esquerdo. Mas ele tava lá do lado direito, né? Não, ele tava no lado esquerdo. Tá falando do lado esquerdo de novo. Tá os dois foram do lado esquerdo. É que o Kim Jin-soo ele foi muito acionado nesse jogo, né? Então o fato dele ter errado alguns lances deu aquela pecha de que, nossa, ele tá jogando mal. Eu queria também falar sobre isso. Mas é que ele foi muito acionado. Exato. É só erra quem aparece mais. Eu quero falar sobre essa coisa nossa, a Coreia jogou mal. Porque quando terminou 2-0 o primeiro tempo, nossa, a Coreia tá jogando mal, nossa, ninguém tá jogando bem. Falei, pelo amor de Deus. Alguém chegou a comentar isso? Comentou. Você também ouviu isso? Eu ouvi, mas eu não dei muita relevância, assim, porque... Você também não concordou? Não. Eu também não, achei que jogou... Tomou 2 gols bobo, pra variar, mas não jogou mal. É aquelas pessoas que assistem futebol a cada 4 anos, entendeu? É isso. E eu acho que a gente tem a mania, assim, no futebol de, em vez de reconhecer o mérito do adversário, a gente sempre querer falar que o nosso time é ruim. Então, o que eu enxerguei, por exemplo, do Uruguai e da Gana, é que os dois conseguiram identificar qual que é a fraqueza da zaga coreana e eles atacaram sempre lá. Nas costas dos zagueiros, com lançamento longo, o Uruguai conseguiu 2 lances também no primeiro tempo. E a Gana também. Os 2 gols de cabeça que eles fizeram foram nas costas dos zagueiros, né? É engraçado, né? Porque dá a impressão de que Gana apostou também no jogo aéreo por achar que talvez tinha mais estatura, etc. Só que, em contrapartida, a Coreia também insistiu muito no jogo aéreo, no ataque, né? É como se os nossos zagueiros fossem baixinhos e os atacantes fossem altos, por exemplo, né? Achei muito engraçado isso. Como é que os gols da Coreia veio? Porque... Os gols da Coreia? Porque foi na bola aérea. Que eu acho assim, não insista na bola aérea que vocês vão perder. No final, o Chogo usou 2 de cabeça, né? E, inclusive, o camisa 9 que fez os 2 gols, ele chegou a jogar contra o Uruguai ou ele nem entrou? Ele entrou. Ele entrou, né? Quando ele entrou, fez um alarde no público feminino brasileiro. Sim. Pessoal falou, meu Deus, quem é esse cara? Só que o que eu mais achei mais incrível, e eu fiquei até meio besta, na Coreia, o técnico uruguaio teve uma repercussão muito alta. Sabe? Você tá sabendo disso? A mulherada na Coreia pagou um pau pro técnico uruguaio. Eu achei que ele tem meio cara de médico, assim. Eu perguntei pra minha esposa, ela falou que ela não acha. Acho que ela achou que falta uma barba dele, sei lá. Mas ela não esposa acha também, ela falou... Nossa, meu Deus, o que é aquilo, né? Mas ela achou ele bonito, não? Achou. Não, minha esposa não achou. O técnico do Uruguai? Achou. É? O Chogo, eu ouvi falar do técnico da Arábia Saudita, mas o do Uruguai eu fiquei surpreso. O da Arábia Saudita, eu olhando assim, eu reconheço. O cara é bonitão, o cara é boa pinta. Aquele que ele deu o discurso lá no vestiário. Aquele discurso lá, pô. Até então eu fazia o gol pela Arábia Saudita. Eu marcava o Messi, pô. Foi mais ou menos o mesmo discurso que o Muricy fez pelo Santos na final contra o Barcelona, no Mundial de Clubes. Que perdeu. 4-0? Foi ironia aqui. Tá. Foi mais do que... Mas o Santos foi lá tirar foto com o Barcelona e a Arábia Saudita estava quase fazendo a mesma coisa até o técnico chegar lá. Inclusive, eu achei que hoje deu para perceber um pouco mais o perfil de técnico português do Paulo Bento, como aquele cara chato na beira do campo, né? Como o técnico português é chato Inclusive, e reclama, ele né? tomou cartão amarelo. Exato. Não, né? ele foi expulso no final do jogo. Não, ele tá hoje. A câmera, a TV não pegou porque foi logo pro jogo do Brasil.
Mas ele foi expulso no final do Então, jogo de hoje? reclamação. Hoje. Ele tomou cartão amarelo no primeiro jogo. Isso. Então a gente não vai ter Paulo Bento Não vai ter contra Paulo Bento no Portugal. banco. É. Foi de propósito, hein? Porque isso é um assunto que ia tocar. Como é que Paulo Bento vai montar o time contra Portugal, o técnico português? É todo mundo falando isso. É como ele ia se portar na frente do time que ele treinou. Olha, ali, né, e do tô país achando dele. que foi de propósito esse vermelho aí. No final do jogo, É por causa do escanteio, né? porque não deixou cobrar escanteio no final. Então foi todo mundo pra cima. O Paulo Bento, ele é meio cabeça quente também, né? Agora, em relação a repercussão da mídia coreana também, em relação ao juiz, tá? Porque ele é juiz inglês. O de hoje? O Deixa de o hoje. jogo correr mais. Não, a questão é que ele expulsou o Paulo Bento, ele apita na Premier League, e teve um histórico de expulsão do Son Heung-min num dos jogos do Tottenham. Ah, ele já expulsou o Son Heung-min? Entendeu? Então, sabe como o coreano é, né? Tá. Faz tanta teoria da conspiração quanto o brasileiro. Então, nossa, que é perseguição. Cara, eu vi uma teoria da conspiração de que o médico do Tottenham não ia deixar o Son Heung-min jogar. Você já ouviu essa teoria da conspiração? Eu já ouvi e ainda acredito, viu? Na verdade, a gente o Marcelo até já tocou que o Son Heung-min não parece que está na sua melhor fase. Mas o que eu acho legal quando o Higuaín entra é que a gente não fica dependendo do Son Heung-min. E aí, quando o Son Heung-min vira só mais uma opção e não a única opção, ele fica com mais espaço para receber a bola, para jogar. Eu acho que a entrada do Higuaín é tão importante, não só porque ele é um bom jogador, mas para não ficar só nessa Neymar dependência em cima do Son, né? Talvez até porque ele não tem fôlego pra jogar o jogo inteiro. O Son Heung-min? Não, o Higuaín. Ah, o Higuaín por quê? Ele é jovem, pô. Se ele não tem fôlego agora, ele vai ter fôlego quando? Não, mas assim, talvez o calor, não sei. Tem que explicar alguma coisa pra que ele A pode teimosia resolver. do técnico português. Eu acho que quanto mais a imprensa pede um jogador, menos o técnico costuma botar. Você não acha que é isso? Pode ser, mas o Higuaín, o mais importante é que ele tá respondendo em campo. Esse é o mais importante, porque ele bota Exato. e ele faz diferença. Não, e ele, você viu, teve uma cobrança de falta, onde tinha lá os dois jogadores mais experientes, mais medalhões, mas quem bateu a falta e bateu bem foi ele. Exato. Quase foi gol, né? Ele cruzou pro primeiro gol. Não, a primeira Ele rouba a bola. A primeira vez que ele encosta na bola no jogo é quando ele rouba a bola e já cruza pra fazer o primeiro gol. Cara, a gente... Não, dá pra ver no jeito que o cara domina a bola, puxa pro lado, dá pra saber que ele é diferenciado. Como ele distribui as jogadas, como ele inverte a jogada. É impressionante. A bola cai no pé do outro cara. O cara tem precisão no pé, assim, impressionante. Tanto é que o Son Heung-min, que é o batedor... Até no programa passado eu falei sobre o Son Heung-min. O Son Heung-min, ele é cobrador oficial de escanteios do time, né? Da Coreia. Da Coreia. Mas ele só cobra abaixo no primeiro pau. Só no Não, primeiro que pau. isso? Não, é impressionante. E aí você bota o Higuaín pra começar a cobrar os escanteios com muito mais qualidade. Bem no meio ali, com chances reais de um cabeceio efetivo. né? Acho que o Son não tá na sua melhor fase, né? Tem que pensar que ele ficou 3 semanas parado. O Son? Por conta da fratura no rosto, né? Então ele pegou esse jogo logo de cara, esse jogo contra o Uruguai, que é um jogo de Copa do Mundo, frio, muito frio, e acho que os jogadores também do time adversário tendem a querer anular as jogadas dele. Tanto é que ele não consegue fazer nada. Qualquer jogada de velocidade ou que ele tentar fazer um drible é 2, 3 em cima dele. Tá, né? mas tem que ir pro banco? Não, infelizmente assim, no máximo tentar atrair a marcação, né? Acho que tem que botar o Higuaín. É mais fácil. Acho que a gente vai ficar 2 horas aqui só falando que tem que botar o Higuaín, né? Acho que não ficou muito claro a diferença técnica que faz. Pra mim, se se o técnico não botar o Higuaín pra ser titular agora nesse jogo contra Portugal, não tem explicação, E né? a Coreia cair, ele vai ser demitido por causa disso. Vão pegar no pé dele. E com razão. Vocês gostariam, vocês manteriam ele para mais um ciclo, independentemente de como for o placar de Portugal? Ou, aliás, você acha que o cargo dele, o trabalho de 4 anos, tem que ser analisado de acordo com o desempenho da Coreia contra esse último jogo de Portugal? Eu acho que tem que analisar como um todo, tá? Exato. O que ele alcançou nesses últimos 4 anos como técnico da Coreia? Em termos de campeonatos importantes. 2º lugar nas eliminatórias, tá? Copa da Ásia, que na minha opinião tinha chances reais de ser campeã, perdeu do Qatar, acho que nas 8ª ou nas 4ª. A Qatar que acabou sendo campeã da Copa da Ásia. E é um título que a Coreia almeja há mais de 60 anos. A Coreia nunca foi campeão da Copa da Ásia? Já, mas há mais de 60 anos. Mais de 60 anos. Por aí, sabe? Então, é um título que a Coreia almeja. Se não dá pra fazer uma Copa do Mundo, pelo menos a Copa Regional. Sempre foram os países árabes que ganham, né? Não, assim, o Japão ganhou recentemente também. Então, mas até então, ao longo, o Japão começou a ser uma potência mais no futebol asiático dos últimos 12 anos pra cá.
Mas até então era sempre Arábia Saudita, isso, né? deve ser Egito. por aí mesmo. Não, Egito é África, mas é Arábia Saudita. Mas, por exemplo, e tá nesse critério que você falou, você também concorda, Marcelo? Tem que analisar 4 anos ou dá pra gente analisar só esse último jogo pra saber se você manteria ou não o Paulo Bento pro próximo ciclo da Copa? Eu acho que sim, tem que analisar os 4 anos. E não só pelo resultado, né? Uhum. Tudo bem, ele pode não ter conquistado a Copa da Ásia, mas acho que a gente tem que ver. Eu, pelo menos, acho que o jogo dos coreanos evoluiu. Assim, da Copa passada ou das outras Copas. Isso é verdade. Dá pra Então, assistir um jogo da Coreia agora decentemente. Vocês manteriam, então? Paulo Bento? Se faltar opção melhor, pode manter. Melhor do que, por exemplo, trocar por um técnico coreano, que talvez eles almejem isso em algum momento, sabe? Você também manteria, Marcelo? Sim. Mas aí entra aquela coisa, assim, agora virando presidente de clube de futebol, né? Os presidentes de clube de futebol sempre são criticados pela mudança brusca de técnico, por exemplo, de estilos de técnico, por exemplo. Tava com um técnico muito ofensivo, e aí esse cara monta um elenco, e aí troca, ele põe um técnico muito defensivo, ou de um outro estilo de jogo completamente diferente, e aí tem que reformular todo o elenco. Dá pra ver que tem um certo legado aí do Paulo Bento, né? Então, se fosse... será que a gente teria um técnico coreano que conseguiria manter esse estilo de jogo a lá Fernando Diniz, assim, da Coreia? Difícil, né? Eu acho que falta muito para um técnico coreano ter esse estilo de jogo. E mais do que isso, a cultura coreana de ser, sabe? Quando você tem um técnico europeu, você deixa um pouco isso de lado, né? A coisa de hierarquia, quem é mais velho, quem não é. Coisa que sempre foi um problema na seleção coreana, né? Em relação a quem é mais velho, quem é mais novo, cobranças e tal. E ter um técnico europeu dá uma quebrada nisso. Acho que é importante ainda ter técnicos ocidentais. Você concorda, Marcelo? Eu concordo. Acha? Eu acho que para o futebol asiático continuar evoluindo, tem que ter cada vez mais intercâmbio, tem que vir profissionais qualificados para a Ásia. Eu acho que sim. Porque é engraçado, quando o São Paulo contratou o Fernando Diniz... ele tem uma birra com o cara, eu vou explicar, e vocês vão entender. Quando o São Paulo contratou o Fernando Diniz, eu tenho um amigo que torce pro Fluminense, carioca, né? Uhum. E o Fernando Diniz tinha acabado de treinar o Fluminense, não fazia muito tempo. E ele falou assim, cara, vocês se deram muito bem contrataram o Fernando Diniz. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, esse cara não ganha nada. O que adianta jogar bonito e perder? Aí ele falou assim pra mim, cara, eu torço pro Fluminense. Então, antigamente eu via o meu time jogar feio e perder. Agora eu vejo jogar bonito e perder. Então, pra mim, é muito legal. E aí, quando ele começou a treinar o São Paulo, foi isso que aconteceu. O São Paulo começou a jogar bonito, mas perdia nos jogos mais importantes. E aí, trocou o Fernando Diniz, entrou o Crespo, depois o Rogério Ceni, não sei o quê. Às vezes me bate uma saudade do Fernando Diniz, assim. Aí eu lembrei muito, vendo os jogos da Coreia, eu lembrei que vocês falaram assim, pô... na Ásia, faz sentido jogar dessa forma. E aí foi jogar contra o Brasil, tomou 5-1 na cabeça, né? E aí eu fiquei pensando, se eu morasse na Coreia e acompanhasse a seleção, pudesse acompanhar as eliminatórias, pudesse ver os jogos, eu ia preferir o quê? Eu ia preferir que jogasse bonito na Ásia, para depois ir para a Copa do Mundo e não fazer tão bonito, ou já aprender a jogar retrancado em busca do 1-0, a jogar dessa forma compacta desde a Ásia, para quando chegar da Copa do Mundo, manter o mesmo estilo de jogo e poder avançar. Porque a Coreia é engraçado, eu tava até buscando nas outras Copas, nos jogos que a gente achava que ia ganhar, pô, esse é o jogo que dá para ganhar contra a Argélia na Copa do Mundo e contra a Gana agora, é o jogo que a gente perde, né? É os detalhes, né? Não, mas o futebol é feito de detalhes, mas... Então, o pessoal fala assim, que a Coreia tomou 2 gols ali na bobeira. Sinceramente, tomar esses 2 gols é coisa do futebol. Porque quando você passa dos 45 minutos, 35 atacando, os zagueiros frios, num pequeno momento de descontração, acaba perdendo. Na verdade, no segundo gol de Gana, o Kim Min-jae até foi na bola. Assim, o rebote foi muito infeliz. Na verdade, mas o primeiro realmente, assim, desconcentrou, né? O terceiro nem se fala, desatenção total, cara. Dois jogadores livres ali pra fazer o gol, né? Você também prefere que jogue mais bonito do que jogar pelo resultado? Vocês não preferiam torcer pra Suíça? A Suíça é o melhor exemplo, vai. É mais legal torcer pra Coreia pela Suíça. A Suíça que já chegou numa Copa do Mundo, passou da primeira fase, foi desclassificada sem tomar nenhum gol, né? Jogou 0-0 todos os jogos, foi pros pênaltis e perdeu nos pênaltis. O que seria melhor pra Coreia?
como torcedor coreano. É que eu acho que a gente ainda não chegou a esse jogar bonito, né? Que a gente... Calma lá, eu acho que a gente evoluiu, mas ainda não é pra tanto. Então, eu gostaria de continuar vendo essa evolução pra depois pensar se o que a gente pode fazer com isso. É assim, se você for ver os jogos do passado da Coreia, principalmente em Copas, né? Onde a Coreia sempre joga retrancada, quebrando tudo, aí toma o primeiro, o segundo gol, você não via a perspectiva de gol. E quando saía, era muito na base do desespero, bate-rebate ali. Na área. Ou um contra-ataque que encaixou perfeitamente ali, né? Hoje não. A Coreia tomou de 2-0, mas, gente, a gente dá pra fazer pelo menos um gol, pelo menos almejar um gol. Temos jogadores de qualidade, nós temos velocidade, temos um esquema tático que joga pra frente, dá pra encaixar um gol ali. E aí, quando fez o segundo gol, cara, você consegue vislumbrar uma vitória. Não retrancar o time ali, vamos segurar o resultado. Você consegue vislumbrar. E isso é um esquema de jogo que o coreano nunca teve, eu acho, em toda a história. E pra mim, isso simboliza um avanço na parte de futebol. O que falta mesmo é qualidade de jogador em si, é material humano, tá? Pra poder se encaixar no esquema tático como o do Paulo Bento. Aí você não acha que faltou um pouco de inteligência? Empatou o jogo, não devia ter recuado? Não, porque pra esse jogo precisava da vitória. Imagina. Precisa, porque se a Coreia tivesse hoje com 4 pontos, ela estaria com o pé na classificação. Mas 2 seria melhor do que ter 1 ponto. Não, assim, eu tava fazendo os cálculos durante o jogo. Ter 2 pontos ou 1 ponto não importava, porque tem que ganhar o próximo jogo anyway. Não, sim, mas por exemplo, você concorda? Você acha que deveria ter continuado atacando ou dava pra dar, agora empatamos o jogo, vamos acalmar, vamos manter a correria? Não, eu acho que do jeito que a Coreia tava jogando, tinha que continuar a ter pressionada. Porque a Gana, se não fosse... eles acharam aquele gol, né? Esse terceiro gol. Se não tivesse achado esse gol... Mas foi um contra-ataque, porque Sim. a gente tava continuando o mesmo ímpeto. Acho que era talvez... Respira, põe a bola no chão. Eu não concordo. Eu acho que... Porque a Gana precisava mais da vitória. Então agora era hora de explorar o contra-ataque contra a Gana. Gana ia começar... Era óbvio que Gana talvez fosse começar a querer atacar mais. Porque Gana que não podia empatar mesmo esse jogo, ou perder, né? Entendeu? E aí a gente teria mais espaço pra poder buscar o terceiro. Eu acho que faltou um pouco de sangue frio também nessa parte. Exato, faltou experiência, eu acho. Eu não sei se Paulo Bento, ou até, não sei se foi só da parte dos jogadores, ou se o Paulo Bento também não conseguiu pensar isso, porque agora a situação da Coreia, acho que tá todo mundo fazendo as contas, né? Quando acabou o jogo da Coreia, a primeira pergunta que fez todo mundo foi: pra quem a gente tem que torcer? Portugal ou Uruguai? Pra quem vocês torceram? Na verdade, eu torci pra que não fosse empate. No bolão eu botei empate. Mas o mais importante é que não pudesse ter empate. Assim, a gente tava numa discussão em casa sobre o que tinha que fazer, sabe? Mas se Portugal ganhar, ele fica mais tranquilo, tal. Mas se o Uruguai ganhar, o Portugal também vai ter que ir em busca do resultado. E na Copa passada, Coreia e Alemanha... A Alemanha jogou em busca do resultado. Exato, E deu no que tomou deu. 2-0. Você torceu pra quem? Eu torci pra Portugal. Pra Portugal? Sim. Porque Portugal, se tivesse ganhado como ganhou, já estaria classificado. E Uruguai ganhando o jogo... Tem o fator que é o Portugal ganhando, já classificando. Ele vai mais tranquilo pro jogo contra a Coreia. Então vai ser mais fácil, teoricamente. E o Uruguai... Se o Uruguai for pro jogo contra a Gana com a necessidade de ganhar o jogo, vai ser mais fácil da gente passar, contando que a gente ganha de Portugal. Só um detalhe. Que é só um detalhe. Eu já tava fazendo as contas antes do jogo. Uhum. E ia ser mais favorável para a Coreia e o Uruguai ganhar, o Portugal ganhar de Uruguai. Porque se o Uruguai ganha de Portugal, o Uruguai fica com 4 pontos, Portugal 3 e Gana 3. E aí, assim, na verdade, assim, vendo o jogo de hoje, eu acho que o Uruguai não ganha nem de Gana. Dá pra falar a verdade. Mas, assim, pra mim, o cenário ideal era o Uruguai ganhar de Portugal e depois ganhar de Gana. E aí a Coreia só precisava ganhar de 1-0 de Portugal, não precisava saldo de gol. Do jeito que tá agora, precisa de saldo de gol pra poder passar também, Sim, né? Mas aí tem que ver qual a situação de Portugal pra jogar contra a Coreia, né? Se ela jogar classificada, talvez ela tire o pé, poupar jogador. Mas ninguém tá classificado. Não, Portugal já classificou. Já classificou? Já. Tá com 6 pontos. Tá com 6. Ninguém mais chega em 6. Gana chega. A Gana chega em 6. Mas de qualquer jeito passa Portugal junto. Entendi. Se Gana ganhar, né? Porque o Uruguai não vai chegar. Entendi. Então, mas
eles não vão poupar jogador, será? Vão jogar normal, não vão vir pra... É que o Cristiano Ronaldo, ele tá faminha. desempregado. Então, acho que ele tá preocupado. Com a Copa. Acho que ele tá preocupado em... Ele tem que arranjar um próximo emprego, então talvez ele vá descansar esse próximo jogo e... Eu ouvi falar que o Corinthians já fez a proposta pro Cristiano Ronaldo. Flamengo Ele tem que diz pensar sério. como vai colocar o pão na mesa agora. Então Entendi. eu acho que ele não vai jogar o próximo jogo. O técnico português, ele pode testar algumas opções pra mata-mata. E é a última Copa dele, né? Sim. Sim, sim. Vocês não acham que ele aposenta depois da Copa? Do tipo... Então seria importante pra ele... Porque dá pra perceber que ele tá sendo substituído e ele tá cansado. Então talvez seria um bom jogo pra poupar. Hoje, por exemplo, eu vi o Casimiro não o youtuber, né? O Casimiro da seleção brasileira, falar, por exemplo, que ele disse que o fato de ter jogado à noite o último jogo, enquanto outro time jogou de manhã, foi um diferencial. Porque no horário de Qatar eles jogaram tipo 10 da noite... Foi isso? E aí eles acabaram meia-noite e foram dormir só 5 da manhã. Então eles tiveram meio que um dia a menos. Como a Copa do Mundo é um tiro muito curto, você poupar os jogadores, né? Então, tanto, por exemplo, o Tite admitiu que ele fez mal em não deixar uma substituição para caso alguém se machuque, né? E o Danilo jogou mais tempo do que deveria, então ele vai ficar mais tempo fora, provavelmente, né? Então, talvez seja... É possível, talvez, Portugal poupar um pouco de jogadores contra a Coreia, não? Até subestimando a Coreia também. Portugal vai ter que pelo menos empatar com a Coreia se ele quiser garantir o primeiro lugar e não pegar o Brasil. Tá. Então, eles podem poupar, mas eles ainda vão querer, no mínimo, empatar. Mas acho que mesmo que perca e Gana ganhe, o saldo de Portugal tá bem mais alto, eu acho, não? Acho que tá com um a mais só, né? Acho que tá com 3. Não, 3? Gana tá 0 de saldo, porque perdeu o primeiro jogo sim. e ganhou só de 1 gol de diferença Tá com hoje. 3 a mais. E Portugal ganhou primeiro de 1 gol e ganhou hoje de 2 gols de diferença, né? Verdade. Então, até... Só se Gana fizer 4-0 no Uruguai, senão quem passa em primeiro é Portugal. Você vê como o Gana ela é letal. Porque tanto no jogo contra a Coreia quanto Portugal, nas poucas chances que ela teve, fez gol. Assim, é um jogo muito perigoso deles. Até contra o Uruguai, o Uruguai vai ter que começar a tomar cuidado. Porque o Uruguai não tá tudo isso. Tem jogadores muito bons ali, Não, mas... o Uruguai tá mal mesmo, né? Eu não entendo, assim, eu achava que o Arrascaeta não tava jogando só porque não tá nas suas melhores condições. Porque no Flamengo mesmo ele já jogou meio... Ele tá com Mas no uma Uruguai lesão de no hoje pulso. ele tem vaga, meu. Oi? Do jeito que o Uruguai tá jogando, ele tem Mas vaga. não tá jogando, ele tá hoje no final também pra jogar, praticamente, né? Teve até uma postagem do Diego Souza hoje polêmica, falando que o Arrascaeta não jogar mostra como o futebol é sujo, que é só um lugar de esquema de empresários. Justificando por que o Arrascaeta não tá jogando na seleção do Uruguai. Que é tipo um balcão de... Aí o Casimiro, de forma muito inteligente, né? Ele até falou assim, o Diego Souza já jogando pelo Brasil. Ele já tá jogando lá o queima ruim no vestiário do Uruguai agora, tá ligado? Entendeu? Mas acho que... Vocês acreditam que a Coreia passa? Olha, até tava discutindo sobre como a Coreia tem que jogar para almejar alguma coisa contra Portugal, né? Primeira coisa que tem que fazer é designar um jogador para perseguir o Cristiano Ronaldo até ele ir no banheiro. Até quando ele vai pro banheiro, tem que ir atrás dele. Mas a gente não tem esse jogador. Pode usar o Chong Yong. Eu tava pensando assim, porque o Chong Yong tem o mesmo porte físico do O Cristiano Chang Ronaldo. ou Kan Jang-hyun. Isso, o Kan. Porque tem 2... Eu tenho o novo que jogou hoje também, né? Então jogaram os dois Chong Yong hoje no... Já não bastasse a piadinha de ter vários Kings no time. Agora a gente tem, então, 2 Choyunan no time, então. Na Copa de 2002, o Song Jong-guk, ele foi o cara que perseguiu o Figo o jogo inteiro. Tá. Né? Então anulou o Figo naquele jogo. Eles podem tentar a mesma estratégia contra o Cristiano Ronaldo. Se você anula ele... Porque assim, Mas o Cristiano Ronaldo é o principal jogador de Portugal? deixa ele livre pra chutar uma bica. Eu tô achando que o Cristiano Ronaldo e o Son tá na mesma fase. É os 2 principais jogadores, mas os 2 não estão no seu O principal. CR7 fez gol hoje, não fez? Não, aí fez, Foi- se ele foi não tivesse tirado. feito... Foi tirado? Foi tirado. Não foi gol dele. O melhor jogador nos 2 jogos de Portugal foi o Bruno Fernandes. Exato. Então, Acho que não dá pra fazer marcação individual, não? Não, mas assim, não pode subestimar o CR7. Com certeza. Se você deixa ele livre pra chutar, ele vai eu sei, chutar. mas você pode subestimar o João Félix, você pode subestimar o Bruno, não dá pra subestimar ninguém. Não é? Acho que... eu acho que a Coreia vai ter que continuar a marcação forte, mas também não com
com aquela afobação que a Coreia começa todos os 15 primeiros minutos de todo o jogo, sai uma correria que eu não vi nenhuma seleção isso acontecer. Só a Coreia tem esse tipo de jogo afobado, assim, que depois perde o fôlego. Eu acho que tem que administrar esse fôlego para durar os 90 minutos, porque Portugal mostrou que com aqueles meias que eles têm, qualquer hora eles conseguem assim, achar um gol. Bruno Fernandes, o meia português canhoto do Manchester City também. Então acho que tem que marcar bem esses meias e sair rápido no contra-ataque, porque a defesa de Portugal não é grande coisa. Tomou 2 gols de Gana também. Tem o Pepe, que tem 39 anos, então é uma zaga pesada. Eu acho que... Até porque se a Coreia joga 15 minutos naquela corrida, o que eles imaginam? Que iam fazer 1-0 logo nos 15 primeiros minutos e depois? Eles iam continuar mantendo o ritmo ou eles iam saber parar e segurar? Eu acho que a Coreia sabe parar e segurar. Eu acho que não, pelo jogo de hoje contra a Gana, não soube parar. Porque se você sabe parar e você sabe editar o ritmo, o certo é o quê? É igual luta, o UFC, você vai estudando, vai medindo distância, você vai se encontrando. É que a questão da Coreia... E aí depois você edita o ritmo, você acelera. É o que eu falei. Eu acho que a Coreia foi em busca da vitória. Quis aproveitar Subestimou Gana. Subestimou. Porque era aquele jogo que todo mundo tava assim, que vai ganhar. Todo mundo achou que começou o jogo pensando na vitória. Precisava ganhar esse jogo. Então, onde tinha a chance de poder virar esse jogo, que é no momento da partida, que a Coreia tava super em alta lá, 2 gols em 2 minutos e meio. Vamos pra cima. Perdeu a cabeça um pouco, realmente, mas assim, precisava ganhar esse jogo. Então, eu acho que foi algo isolado. A Coreia vai saber segurar o jogo, eu acho, tá? E vai ter que jogar no contra-ataque mesmo. E tem o fator que a gente nunca perdeu de Portugal na história. Um jogo, uma vitória. A gente tem que se apegar a alguma coisa, tá certo. Gol de batizão. Mas eu acho que quando o Coreia empatou com o Uruguai e a Arábia Saudita ganhou da Argentina, eu cheguei a pensar assim, será que o futebol asiático não está tão nivelado assim para baixo? Será que o nível do futebol asiático está um pouco mais para cima? Porque acho que, se não me engano, o Irã também não jogou tão mal, né? Acho que o Irã empatou, acho que 0-0, não foi? Não, perdeu feio no primeiro jogo, mas no segundo jogo ganhou. Ganhou de uma seleção europeia. Entendeu? Aí eu cheguei a pensar, acho que e o Japão, principalmente o Japão, que ganhou da Alemanha, né? A gente falando que o Japão estava no grupo da morte e realmente virou o grupo da morte. Tá todo mundo com 3 pontos naquele grupo, né? O que é incrível é que, assim, pelo que eu vejo do futebol atual, tudo caminha para que os melhores times ganham, né? As regras que a FIFA vem mudando. Por exemplo, o VAR. O VAR é uma ferramenta que vai privilegiar os melhores times a ganhar e não ter, assim, injustiças no futebol. Isso, teoricamente, favorece os melhores times. As 5 substituições, que nessa Copa é a primeira vez também, é uma coisa que tende a aumentar a diferença entre as seleções, né? Mas, ao contrário disso, o que a gente viu nessa Copa é que teve várias zebras, né? Então, acho que não tem porquê não achar que a minha dúvida é, será que são zebras ou a gente que fica botando o futebol europeu muito lá em cima? Até porque a América do Sul, tirando o Uruguai, não tá fazendo um papel feio também na Copa. Não tá... Tá equilibrado, assim, eu acho, né? Eu acho que, assim, os times árabes têm a favor que parece que estão jogando em casa. Todos eles, né? Tem essa coisa. Marrocos. Principalmente Arábia Saudita, Marrocos. Entendi. Pela proximidade e a torcida. A torcida tá vindo em peso desses países árabes, né? Entendi. Mesmo o Irã, né, que tem uma certa rixa ali, eles estão vindo em peso. Agora, o que o pessoal fala assim, realmente não tem mais bobo no futebol, né? Assim, só os gols da Coreia. A questão que, hoje em dia, time asiático, tudo bem, perdeu de 5 do Brasil e tal, mas assim, desde quando que os países asiáticos têm investido na melhoria do seu futebol? Tipo, há 20 anos. Tem que vir alguma coisa aí, né? Tá. Então, um esquema de futebol mais moderno, né? Não é aquela coisa... Assim, tentar jogar de igual para igual em busca de resultado, poder almejar um resultado, acho que isso já faz diferença. Na Copa de hoje. Vocês chegaram a ver se o Kim Min-jae vai poder jogar? Porque ele saiu substituído no final e parece que foi por condições físicas, né? Ou lesão, ou para se poupar. Pelo que eu vi, é para se poupar, tá? Eu não vi ele saindo mancando. Depois que teve um lance lá, ele meio que... Teve uma hora que ele deu um susto ali. Teve um lance que ele foi e não foi. Eu acho que foi mais o cansaço mesmo.
Tem que também eu o vi. Hwang-Chan, que não jogou ainda nessa Copa porque ele tá lesionado. Que é o do... Joga na Europa também. Ele joga no Wolfsburg. Não, Overhampton. Wolverhampton. Ele Isso. joga na Premier League e ele era titular absoluto da seleção. Mas também. ele é ponta esquerda. Ele Sim. jogaria no lugar do Som, então. Não, ele entrando, ele vai sempre jogar na outra ponta que o som não tiver, né? Tá. Então, vocês manteriam, por exemplo, camisa 9 Galã hoje, o matador de corações lá, como no ataque, ou vocês botariam outro cara de volta? Eu acho que pelo momento eu manteria o Chu Kyu-sang. Não tem como tirar. É, mas não tem como tirar, É né? engraçado, porque o primeiro tempo eu só xinguei ele, cara. Porque assim, o cara só perdia a bola, o cara só caía. Cara, a bola nem chegava nele, assim. Mas ele é um pouco mais. Ele é mais pesadão, assim Pesadão, que o Hwang pesadão. Jong. O Hwang Jong é um centroavante que tem mais mobilidade. A família dele é família de esportistas da área do voleibol. Então por isso que ele tem estatura alta, um porte físico mais assim, né? Eles é tudo voltado à forma física. Os pais dele jogam vôlei? É Entendi. família de esportista, né? Até por conta disso ele tem esse porte físico, né? Não tô falando sobre o rosto dele. Ele tinha 30 mil seguidores no Instagram, hoje tem 700 mil. Caramba. Antes da Copa tinha 30 mil. 30 mil, agora vai ser 700 mil. O mundo inteiro. Na Coreia também, será que ele é um galã? Porque, por exemplo, o An Jo-hwan... Será que é aquela questão do atacante? Porque o An Jo-hwan também, na Copa de 2002, era o grande galã. Aham. Eu também achava ele feio, assim. Eu não achava ele um cara tão bonito Não, assim mas pra esse ser... número 9 ele é ok. Ele é ok. Com a repercussão do K-drama, assim, agora o mundo inteiro vê aquele visual do galã de novela coreana Aham. e visualiza ele. Até por conta disso, os hackers... Ele tem 5 postagens no Instagram, pelo menos eu vi na matéria. Tem 5 postagens. Sei, E agora o mundo inteiro tá postando lá. É o mundo inteiro, não é só a Coreia, você entende? tá. Tá... Bom, tomara que ele não deslumbre no Instagram, que ele esteja focado no jogo. Se fosse possível, se o Rain já tivesse bem, então o ideal seria ele estar na ponta direita e o Som continuar na ponta esquerda. Pode ser, Né? pode ser. Então a gente continua com 3 atacantes. E aí no meio de campo seriam os 2 volantes e o mais Higuaín, é isso pra vocês? Seria uma formação bem ousada, né? É. Mas é o que a gente precisa Sim. ganhar de Portugal. Sim. Eu colocaria o Icaí no segundo tempo, mas no início do segundo tempo. Ele entrou aos 10 minutos esse jogo. Cara, que adianta ele entrar quando o resto do seu time tá cansado? Ele tem que estar junto com os caras que tá bem. Eu tenho medo dele perder o fôlego no final do jogo. Assim, é minha percepção, sabe? Tipo, jovem, ele não tá no auge dessa forma física, 21 anos. Ele pode perder o 21 fôlego. anos não tá na hora da sua forma física? Eu acho que não, um pouco mais ali, sabe? Tipo, em termos de fôlego, pelo menos, sabe? Porque ele é muito rápido. Aham. Ele vai correr muito. Ele vai pra lá, vai pra cá. Então, eu acho que tem que poupar ele. É, mas é melhor botar ele quando tá 0x0 do que quando tá perdendo de 1x0. É melhor Porque aí o botar time ele... tá todo desesperado. É melhor você treinar seu time, jogar. É melhor. A gente nunca viu ele jogar um jogo já com um time montado já com ele. A gente viu ele tentando arrumar bagunça. fogueira, na Exato. E se a gente jogar com o time agora, desde o começo com ele, montando, armando, não sobrecarregando o Som, o que adianta também não jogar ele e o Som joga sozinho, na Som dependência, desde o começo e depois fica morto no final do jogo? Eu digo isso também pela postura do técnico, né? Assim, Então, se ele começar com o Icaíno jogando, assim, o que ele vai esperar, sabe? Eu não sei o que faria ele a dizer assim, não, ó, eu passei os últimos 40 jogos sem botar ele no começo do jogo e agora vai ser a vez. E acho que ele vai salvar o mundo. Mas é que ele fez por merecer. Eu Ele acho- fez por merecer. Ele jogou bem pra merecer isso, essa Mas chance. ele joga bem há muito tempo. Assim, Não na seleção coreana, porque ele não teve a chance. Agora que ele teve a chance, ele segurou a chance. mas agora que ele vai testar ele, sabe? Tipo, falta um pouco... Então, você quer que teste depois da Copa? Não, joga como ele sempre. Bom, se é pra ele salvar a pátria, então bota ele, joga no segundo tempo ali, onde ele tá mais fresco e tal. Assim, eu É não difícil, né? Vai tomar crítica de qualquer forma. Se ele depois do segundo tempo, e ele joga bem no segundo tempo, ninguém vai pensar igual você pensou de que foi uma estratégia dele, sim. Olha que burro que não botou desde o começo. Eu não tô falando por mim, né? Por mim, ele jogava como titular há muito tempo. mas não, ele- mas... Desculpa, pode mandar o Paulo Bento embora? Eu quero o Denis aqui na mesa, tá? Por favor, quero que você fale por você, não pelo Paulo Bento. Não, mas eu digo pela consistência do time. trabalho. É, exato. Porque. Mas a Copa de 2002, que quando o Brasil foi campeão, o Brasil só foi campeão depois que o Juninho e o Paulista saiu e entrou o Kleberson. E o Kleberson era justamente um moleque do Atlético Paranaense. Tudo bem que depois não jogou mais nada, ficou vários anos no Manchester sem destaque, mas foi a grande mudança daquela Copa.
Entendeu? E tanto que eu já tinha até brincado com os meus amigos, quem será o Kleberson dessa Copa? Porque em 2006, eu tenho convicção que em 2006 o Brasil tinha uma baita seleção, mas que a gente não teve essa coragem de fazer a mudança, porque obviamente Ronaldo e Cafu não estavam bem, e a gente não quis trocar para entrar o Cicinho que estava voando, o Robinho que estava voando, né? E a gente fica, eu acho que justamente é aí que você perde a Copa. Entendeu? Acho que a Copa é um campeonato curto que não é só as convicções, é o momento do jogador. Entendeu? Então, como o momento do Higuaín comprovadamente tá bom, né, acho que não pode desperdiçar. Né? Pode ser que ele nunca mais jogue da vida, mas essa semana passada, ele tá jogando bem. Ele jogou muito Eu acho hoje. que não tem como tirar ele do time. Ele foi o melhor jogador nos 2 jogos. Nos 2 jogos. Tudo bem que hoje o centroavante fez os gols, mas ele criou todas as jogadas. Isso eu não questiono mesmo. Eu acho que assim, esse conservadorismo, né, já experimentamos dessa moeda assim, pelo Brasil, do conservadorismo, que não deu certo. Entendeu? Até em 94, quando foi campeão, né, o Raí era o capitão do time, que teve que sair para entrar o Mazinho. Né? Então eu acho que, sabe, numa Copa, um campeonato de tiro curto, que é a Copa do Mundo, igual a seleção hoje. Cara, até começar o primeiro jogo, aliás, até o fim do primeiro jogo da seleção brasileira, eu achei que o Rafinha ia ser a Copa do Rafinha, porque o Rafinha tava jogando demais. Mas deu pra ver que o Rafinha tá sentindo, cara. Eu acho que o Antony tinha que ser o titular. né? Mas desde antes da Copa, você achava que o Antony é melhor que o Rafinha? Desde antes da Copa. Porque o Rafinha na seleção, nas Libertadores, estava voando. Eu acho que ele enganou bastante. Você já tinha percebido que ele não é tudo isso? E eu gosto muito do Antony. Eu acho que o Antony é o cara mais habilidoso que tem na seleção brasileira. Mais até o que o Neymar. Ele e que o Vini Júnior também. Sim. O Vini Júnior também não tá naquela fase. Moleque. Na verdade, essa é a fase do Vini Júnior, né? Meio estabanado, tenta vários dribles e uma hora passa, mas... E é um gênio, né? Quando passa é um gênio. Né? Exato. Mas mano, no jogo passado ele deu uma furada feia também, né? Sim, ele é muito também deu presepada, ele fez rolinho, sabe? O Tite foi ser conservador hoje, né? Botou o Fred, em vez de botar ou o Everton ou o Rodrigo Bruno no meio. Sabe? E ele só... Por isso que, assim, na Copa do Mundo, eu acho que não tem lugar para esse conservadorismo, assim. Eu nunca vi o conservadorismo ganhar na Copa do Mundo. Tirando a Itália em 2006, talvez. Mas é fácil botar ele no jogo, assim. Vai tirar quem, né? E ninguém ia xingar o Paulo Bento de burro por ter mudado as convicções dele agora, porque ele botou o cara que jogou melhor. Acho que é mais cômodo pro Paulo Bento botar o Higuaín do que não botar. Era jogar pra torcida. É mais difícil ele não colocar. Exato. Assim, jogar pra torcida, se ele quer garantir o emprego na próxima Copa, põe pra jogar. Se ele jogar mal... Ele vai poder falar, viu? Por isso que ele não era titular nos últimos jogos. E se ele jogar bem, ele que foi o cara que botou pra jogar. Eu acho que cabe ele no esquema tático, dependendo, porque vai ter que jogar no contra-ataque. Então ele vai ter que chutar pra frente. Se você for ver, em muitos momentos desse jogo... A Coreia vai ter que jogar no contra-ataque? Eu acho que vai ter que jogar no contra-ataque. Acho que a Portugal vai vir com tudo pra cima? Não, eu acho que a Coreia tem que jogar meio cautelosa, mas assim, com contra-ataques mais efetivos, porque a Coreia tem velocidade no contra-ataque. Será? Não pode abrir. Indo pelo aquilo que o Marcelo falou, será que Portugal vai vir com aquele gostinho de vamos nos vingar? Eu acho que não, mas eu concordo com esse ponto que a gente não tem que ficar controlando o jogo e abafando eles o tempo inteiro, porque a Coreia já mostrou que não tem fôlego para aguentar assim o jogo inteiro. Uhum. Então, eu também acho que a Coreia tem que defender mais no campo defensivo e ter o espaço para atacar depois. Pra ter espaço para poder lançar. Cautela. Porque aí, se quer botar o Kim Kainan no esquema tático, bota ele para lançar as bolas para frente. Uma forma de você analisar desempenho de jogador de seleção é comparando com o papel dele no clube. E não tem como você falar do Son no Tottenham sem o belo pivô que o Kane faz para ele. Com certeza. Né? Então... O Son, no Tottenham, ele não é o lançador, ele é a ponta da lança. Né? Vários contra-ataques que a bola sobra no Kane, que ele não é, assim, ele é um atacante, não é um atacante pesado, apesar dele ser um atacante grande, ele é um atacante muito inteligente, ele faz bem o pivô e abre muito bem pro Son. O Higuaín não tem o mesmo porte, mas ele tem a mesma habilidade para fazer essa lança pro Son. Tanto que eu comentei com vocês no último programa que a gente gravou, você não seria o arco e a flecha, né? Porque é essa forma que eu conheço que o Son joga. Não vindo carregando a bola de trás, não. Então, acho que justamente para que seja possível isso, o Coreia vai precisar de um espaço para atacar. Por isso que precisa jogar mais para trás. Precisa ter um campo, precisa estar mais
Só que atrair Portugal mais pro nosso campo. Mas aí entra aquela coisa, né? A gente tem zagueiros confiáveis a ponto de poder chamar os caras pro nosso campo, porque a impressão que dá Gana chutou 2 vezes e fez 2 gols. Mas foi quase contra-ataque os dois. Não, o primeiro foi... Teve bola parada. Eu acho parada, que né? isso também resolveria os lançamentos que vão atrás dos zagueiros que a gente tomou. Quantidade, vai entendi. resolver Se a por gente quantidade. tiver mais postado atrás, Tá mais talvez compacto. a gente Isso. talvez não tomaria esses gols que a gente tomou. Entendi. Principalmente porque os 2 últimos gols foram na base do contra-ataque ali, que a defesa não estava postada, né? O bom é que esse podcast é em português, o Paulo Bento é português, então tomara que ele ouça esse podcast, né? Essa bela aula tática que a gente tá dando pra... Se fosse em coreano, acho que dificilmente ele ouviria em coreano, então acho que a gente tem que mandar só primeiro pra associação lá, assim, ó, um podcast em Nem português precisa do traduzir. Brasil. Não precisa nem traduzir, Paulo Bento, a gente manda uns horas depois aqui só pra ele poder entender. Bom, se vocês fossem... Vocês acertaram o placar do primeiro bolão jogando no empate. Vocês provavelmente teriam errado de Gana. Vocês teriam apostado na vitória da Coreia contra a Gana. Eu fui contundente que a Coreia ia ganhar de Gana. É assim, No seu bolão também você botou vitória da Botei, Coreia. botei. E você também teria Eu botado também. vitória da Coreia? Eu também. Bom, ainda bem que a gente não passou essa vergonha, que a gente não fez o bolão, né? Eu sabia que a Coreia ia perder de 3-2, tá? Mas agora, contra Portugal, o que vocês falariam? Qual que seria o placar do bolão? Ai, cara. Agora é difícil falar porque bolão e o que eu espero São duas vai coisas ser diferentes. contraditório. Acho que todo mundo já entendeu. Já liga o avião. Mas não pode jogar toalha. Eu acho Tá, que... ou ganha ou perde, não empata? Empatar o jogo? O Coreia ou ganha ou Não, perde? porque se tiver 85 minutos, tá empatado, a Coreia vai jogar com os 11 na frente. Tá. E aí vai abrir espaço e vai tomar gol. Mas assim, fosse outros momentos, a gente já teria jogado a toalha. Eu acho que o mais importante é a gente poder vislumbrar que... Tudo bem, a gente ainda tem que confiar na zebra, mas assim, a gente tem jogador pra tentar confiar e tentar o resultado. Talvez seria o momento de aproveitar esse último jogo e já preparar o próximo ciclo? Não. O próximo ciclo começa depois da Copa. Eu também velho. acho. Acho que é tudo nesse jogo. Foco nesse jogo. É importante... Cara, posso ser sincero? Hoje eu fiquei feliz com o jogo, porque a gente gritou gol, e foram gols, assim, emocionantes, a gente empatou, tudo... teve o 3-2, mas a gente ainda achou que podia fazer o 3-3. E o que eu espero da Coreia nessa Copa do Mundo é isso, é proporcionar emoção. O que eu não queria era um 0-0, sabe? Mesmo se for... Você prefere 0-0 contra Portugal ou 4-2 a favor de Portugal? Não, quando tava 2-0, a gente tava mega decepcionado, mas foi 3-2. Cara, perdemos, mas colocamos 2 gols, Sim. jogamos de igual pra igual, Então, jogamos bem. Ó, 0-0 a Coreia não classifica. Sim. 4-2 também não. Tem que ganhar, Tomou 4, mas fez 2 gols. O que vocês prefeririam pro último jogo? Com certeza 4-2. Exato. É isso, então é esse o sentimento, entendeu? É que eu acho que, cara, hoje foi muito legal assistir o jogo, foi muito legal poder gritar gol. Aqui eu assisti o jogo em casa com meu filho, minha sobrinha, mas eu fiquei imaginando, se eu tivesse assistido esse jogo, igual assisti no primeiro jogo da Coreia, que foi na igreja com todo mundo, eu ficava imaginando como teria sido a reação lá com a galera, todo mundo gritando gol. Ia ser Sim. teria quebrado tudo. Nossa, a minha vizinhança inteira sabe que eu sou coreano, cara. Eu gritei tanto, cara. Ó, e tem bastante. O Denis morando em Ipiranga, tem bastante português nesse bairro, viu? E muito palmeirense também. Pelo amor de Deus. Cara, será que o próximo jogo da Coreia é na sexta-feira, meio-dia, né? Meio-dia, inclusive na rodada final, os 2 jogos do grupo mesmo são tempo. simultâneos, né? Porque já teve, acho que se não me engano, foi na Copa, até a Copa de 98 não era. E aí ainda dava para os times esperar como que era o último jogo para poder... Mas é muito mais emocionante assim, né? Coisa que não vai mais acontecer na próxima Copa, né? Por quê? Porque agora são 48 times, Uhum. né? E agora são... Vão ser 3 times por grupo, né? Exato. Então não tem como rolar 2 jogos simultâneos. Exato. Nossa, que horrível que vai ser isso, né? 3. Nossa, então... Então cada time vai fazer 2 jogos da Copa e tchau? Então, vão ser grupos de 3 e os 2 melhores de cada grupo vão passar. Então, a fase de mata-mata começa no 16 avos, que se chama. Isso. Uhum. E aí vai, depois oitavas, quartas, normal. Isso. O motivo foi tentar trazer mais equipes para a Copa do Mundo. Tá. Pra Coreia isso é bom ou isso é ruim? Nossa, cara, eu acho que é ruim, viu? Eu acho que é bom. Só joga
2 partidas, assim. Você Mas joga a assim- sua vida em 2 partidas. Mas, assim, a Coreia não vai deixar de participar de nenhuma Copa daqui pra frente, provavelmente. O que já vem acontecendo, né? Tá. E eu acho que com 3 times é mais fácil da Coreia não ser o último do que com 4. Tudo bem. Mas você entende que é a mesma segunda posição. A diferença é que tem 3 ou 4 times. Não, mas em segunda posição a gente vai passar também. A gente vai chegar num Não, eu mata-mata, sei, então, mas você acha teoricamente. mais fácil ficar em segundo de 3 do que segundo de 4 times? Ah, eu acho que sim. É? Porque vai entrar muitas seleções muito mais fracas, com 48 seleções. Entendi. Vão entrar muitos times africanos, os times mais fracos asiáticos, que a Coreia já tá na Copa faz tempo. Faz sentido. Mas o mais importante dessa regra... Por exemplo, na América do Sul, quem não foi Peru, Chile. Peru e Chile. Colômbia. Colômbia. E Colômbia. Cara, esses times que não estão indo pra Copa que a Coreia vai pegar. A Coreia bate de frente com ele, empatou 0x0 com o Uruguai. Não tem por que ter medo, mas... Tá certo. O mais Gosto importante disso. dessa Copa, assim, que mesmo com isso, assim, o grande objetivo é ter mais equipes e que o campeão não jogue em mais de 7 jogos. Isso é algo que sempre foi o objetivo. Que o campeão jogue menos de 7 jogos? Não passe de 7 jogos. Vai continuar Tá. igual. Continuar igual. É que eles não queriam que aumentasse a quantidade de partidas a serem jogadas. Ah, entendi. Tá. Então, pra isso, eles chegaram nessa solução, né? Cara, eu sou a favor de que... bom, tem que ser isso. Mas assim, se fosse pra poder envolver mais dinheiro, etc., o ideal seria a Copa do Mundo a cada 3 ou 2 anos, né? É tão legal. Você acha que é legal porque é 4 anos? Sim, perde o charme. Eu tenho essa opinião de que a Copa só é Copa hoje porque é a cada 4 anos. É que eu não sei, Copa ano sim, ano não? É que antigamente a Olimpíadas tinha um peso quase tão grande quanto uma Copa. Não tanto, mas era bastante... E era legal, era um ano... Aham. Olimpíadas e depois de 2 anos você já sabia que tinha Copa. Agora não tem... Olimpíadas do futebol já não tem mais relevância. Então a gente sente falta porque a seleção olímpica você acompanhava bem. Brasil ninguém ia trabalhar, porque Copa a cada 2 anos não vai dar. É que a Olimpíada, assim, teve a relevância no Brasil porque o Brasil nunca teve a medalha de ouro. Quando teve em 2016, perdeu a relevância. Não, mas antes de ganhar em 2016 já tinha perdido relevância. Não, mas eles Sim. vendiam a ideia de que precisava da medalha olímpica até pra fazer a imagem do campeonato e tentar vender o campeonato. É que se eu não me engano, agora a seleção olímpica, não agora, mas já faz um tempo, até 20 anos. 23. 23 com Ainda 3. 23? Sub-23 com 3 exceções. Ah, não, antes também era assim, sub-23. Ah, então, não sei, mas perdeu relevância assim, antes do Neymar ganhar. Tanto que quando o Neymar ganhou a Olimpíadas, eu já pensava, putz, grande coisa. Não... Assim, a gente tá falando de Brasil, mas o coreano ainda dá muita importância à Olimpíadas? Olimpíada em relação ao futebol, sim. Tá, então pra Coreia, ok. Tipo, melhor então a gente poder... A gente tem chance nas Olimpíadas. Sempre teve, eu acho, sabe? Porque Engraçado isso, né? Mas a categoria de base parece, ela continua, ela firma. Tanto que, né, antes desse episódio, o psicólogo Felipe Lina, ele mandou uma mensagem aqui pra gente, assim. Pergunta o que eles acham do Kwon Chan-un, que era uma promessa do time olímpico de 2016, e do Park Sung-ho, que jogou no Barcelona B, por exemplo. Esse Kwon Chan-un, ele jogou hoje de titular e não jogou bem. Eu não achei que ele jogou bem. Ele faz parte daquelas peças que eu falei, assim, tem posições cativas e aquela que o Paulo Bento sempre acaba rotacionando, né? O Kwon Chan-un sempre tá no meio ali, o Park Sung-ho também. O Park Sung-ho também joga. Ele não jogou ainda essa Copa. Não, mas ele tá convocado, tá? Ah. Ele tá no álbum de figurinha. O Kwon Chan-un, ele tá no exército, né? Até por causa disso, no jogo, ele tava batendo continência No hino, ele canta de continência e quando ele é substituído, ele faz a continência. Isso é Isso. uma obrigatoriedade dos jogadores que estão no exército. Isso, ele joga no time... Eu até comentei no episódio anterior que ele joga no time do exército, ele joga no Kim Chan-samu, que é um time do exército, até pra manter a forma. O próprio Cho Gyu-sung, ele recentemente saiu do exército, ele tava jogando no mesmo time. O time do exército joga K-League? Joga K-League. Ah, Joga K-League. então ele joga pelo time do exército e ele faz os treinamentos militares. Se o Son não tivesse sido liberado totalmente, né? Porque na verdade ele teve que fazer um treinamento curto, né? Como todo coreano faz, né? Esse treinamento curto? Um treinamento militar, todo mundo faz. São algumas semanas só, né? E aí ele estaria jogando então na K-League, então, o Son. É um cenário muito hipotético, Aham, né? Não Mas sei... acho que com o som ia ser mais difícil por causa do contrato que ia ter que Com resolver com o Tottenham, Tottenham. né? exato. Porque é uma Entendi. Você vai pro exército e não joga, é isso.
É a transferência. Aham. O Conte Arun tava no Freiburg, saiu do time pra jogar no Kim Jong-un. E se você é o Tottenham, você vai achar até melhor o Son ir pro exército do que jogar com a possibilidade de se lesionar, por exemplo. Não? Se diz em relação a... Se você é o Tottenham, aí o Son tem que ir pro exército. E aí o time do exército fala, vocês emprestam ele pra jogar K-League? Não. Só fica... Mas aí ele só perde o fica- valor, né? Se for assim. Porque ele vai ficar 2 anos parado, praticamente. Mas qual é o risco? Tem que pesar, né? É, E se ele então, vai lá e se ele vai lá e se lesiona? Ah, mas aí é melhor que ele parado, vai engordar, vai comer... Vai engordar no exército? Só fazendo Ele vai serviço voltar lá militar? todo bombadão, ele vai voltar lá no auge. Só serviço militar. Só serviço militar. Vai voltar mais moreno. Esse... Vai voltar mais matador. A pergunta sobre o Kwon Chang-un, ele inclusive, a Copa passada da Rússia, ele se lesionou e ele perdeu a Copa. Era pra ele ter sido convocado na Copa Já era pra passada. ter convocado. E foi na Copa passada que foi mais, assim, sentida A ausência dele. a ausência dele, porque naquela época ele era uma promessa. Era o Higuaín da época. Sim. E aí, nas eliminatórias, essas eliminatórias para essa Copa, ele jogou bastante no time titular, mas hoje a gente viu que ele não fez muita diferença no time. Ele tá jogando na Coreia? Você sabe onde ele tá jogando Ele hoje? joga no... Não, Kim Jong-un. que ele falou, o time do no Exército. time do Exército, é verdade. Talvez, será que talvez por isso ele não esteja no seu melhor nível? Talvez... Por um lado, assim, o Cho Kyu-sung, ele despontou no time do Exército. Depois de ele ter passado o Exército, ele virou o artilheiro da K-League, por exemplo, esse ano. Exato, então não tem regra. Não tem. Mas assim, o time... É que tem que ver se ele era da artilharia do Exército. Mas não é porque é time do Exército que joga mal, né? Entendi. Mas, Então, assim, tem que ver se estava no Ministério da Defesa. Não tem como fugir das piadas. Entendi. Bom, o Higuaín ainda não foi pro Exército. Não. Mas ele também foi liberado, não foi? Ele jogou. Acho que ele tava no time. Ele jogou também foi liberado com o Son. Nos Jogos Asiáticos. Entendi. Então a gente não tem essa possibilidade de na próxima Copa ele tá no time do Exército. Sim. Porque a gente não sabe ainda se é bom ou se é ruim, então não dá pra ter uma regra. Vale a conversa de vislumbrar a próxima Copa aqui, nesse momento? A gente vai. Então, mas eu já comecei, eu perguntei se eu achava até que esse último jogo contra Portugal já deveria ser já o peneirão pra próxima Copa. Já põe todo mundo pra jogar. Inclusive, pra próxima Copa, pra essa Copa teve uma pequena polêmica em relação ao escudo da Coreia. Né? Porque teve uma troca, né? 2020. Foi uma troca só por estética ou teve alguma questão obrigou a Coreia a trocar o escudo? Antes de falar sobre... Eu quero explicar o que significa os elementos ali, tá? Porque Do atual ou do anterior? Do atual. Não, mas a gente tem que entender do anterior antes se teve algum motivo pra trocar. Não, simplesmente rebranding, né? Foi só rebranding? Eles viram a movimentação do mercado, por exemplo, eles viram a Juventus. Que mais times? O Atlético Paranaense. Mas eles perceberam que o mercado tava reestilizando os escudos para tornar mais moderno. França. E eles quiseram seguir. Tá, mas, por exemplo, esse escudo que tá logo atrás de vocês, ele não é muito antigo. Não é. 2001, eu acho. Por aí. Foi antes da Copa da Coreia. É que assim, a questão do rebranding é que você consegue fazer diversas aplicações em tons, tonalidades, cores diferentes. Não, sim, é que realmente esse escudo da Coreia antigo, ele é um escudo ruim pra você fazer produtos. Aplicar também em elementos digitais, até Fórmula 1 também teve o rebranding por conta disso, né? E aí então a seleção coreana enxergou que precisava do rebranding. Isso. Tá. Deixa eu até explicar até para as pessoas, assim, tem opiniões, tá? Mas vou até explicar, quem sabe ter uma opinião diferente, mas assim, o Tigre, se você for ver, ele tem um formato meio de hexágono. Sabe quando você tem gráficos de performance de jogadores que você tem... O atual. O atual. Tá. Aí você tem estamina, velocidade, Sei. força. Então eles pegaram esses elementos de gráfico para estilizar o Tigre. Até como desenho de esquema tático que vai para lá, vai para cá e tal. Então eles fizeram bem geométrico, né, o Tigre. E o retângulo é o campo de futebol. Assim, essa é a explicação do novo escudo. Mas como foi o processo de criação? Foi um concurso ou eles chegaram do nada e mostraram esse escudo e aí é o que a gente tem agora? Não, assim, engole aí. Foi uma apresentação. É. E eles criaram um slogan também, porque ele é meio pontiagudo em cima, assim, Uhum. a cabeça do tigre. E aí o slogan que eles fizeram é Moving Forward.
Eles querem mostrar que a gente, com essa adaptação também, Está indo pra... a gente tá evoluindo o futebol coreano, não só o nosso escudo. Entendi. Mas eles já avisaram que iam fazer essa troca? Não, de repente trocou do nada. Você sabe? Eu não fiquei sabendo de nada. Eu assisti o lançamento do... A Copa é o primeiro uniforme com esse novo escudo. Não. Esse, Ano passado, o uniforme do ano passado já tava com o novo escudo. mas ano passado jogou alguma competição? Ah, só eliminatórias. É isso. Essa é a primeira Copa com o novo escudo. Ah, isso tá. sim. A eliminatória já tava jogando com esse escudo. Já. Isso. Entendi. Vocês gostaram? Eu gostei. Eu não gostei. Na verdade, A primeira impressão foi ruim, depois eu gostei. Depois melhorou. Depois eu olhando, eu gostei. eu não gosto de nenhum dos dois, na verdade. Isso que eu ia falar, comparado ao anterior, acho que tá melhor, meu. O anterior é muito... Parece um ursinho de pelúcia, entendeu? Porque eu acho que o Tigre tem que ser meigo. intimidador, sabe? Isso que eles queriam passar também com o novo escudo, que o Tigre tem que ser mais intimidador, tem cara de bravo no novo escudo. Aqui Tipo canarinho pistola, assim. tanto é que o Canarinho Pistola, eles tentaram deixar mais friendly o rosto dele, foi um fracasso e voltou pro Canarinho Pistola, né? Aham. Ah, mas A nesse cara de sentido, o logo novo não tem mais essa cara agressiva. Tem, mas eu não gosto. É assim, eu acho feio, eu acho que eles tentaram dar essa storytelling de que, esse aqui é Vou campo ver. e tal, mas assim, vazou outras propostas de escudo, assim, muito melhores. Vazou ou aquelas coisas de fãs que Torcedor. fazem... Não. No vídeo da apresentação, eles mostram assim, nós estudamos, fizemos isso, esse, aquele, tá, e chegamos nesse. Aí nesse, tipo, nós estudamos esse aqui, ele tem muito melhor ali. Que cagada, hein? Entendi. Sabe? No vídeo de apresentação mostrou as outras. Nós fizemos É um vários erro. Isso foi muito errado. Isso é um erro. Fizemos vários sketches, vários esboços aqui, chegamos nesse. E os outros eram muito melhores. Mas sempre foi um tigre branco. Sempre voltaram pro Tigre, isso. Tá. Sabe? Mas assim, não, tá, modernizou, legal, já que tá ali, vamos O usar, uniforme tá. 2 é branco ou azul? É preto e tudo colorido. Lembra um pouco anos 90. Eu não... A Coreia contra Portugal provavelmente vai jogar com o uniforme 2. Porque Ou não, Portugal né? é vermelho. Não, mas o Portugal pode jogar com o uniforme 2 também, não dá pra saber, né? Entendi. Mas aí se a Coreia jogar com o uniforme 2, é camisa preta com, parece spray colorido, Parece que amarelo, foi vermelho. grafitado, assim. Tipo o uniforme da seleção brasileira também. O azul que tem as onças lá pintadas. Não. É grafitado assim, listrado na camisa Tá. preta e tem spray amarelo, spray vermelho, Mas spray pode, azul. porque pela FIFA os uniformes têm que ter uma predominância maior de uma certa cor. Não existe mais isso daí. Antigamente tinha, né? Não, antigamente não tinha, eles botaram. Botaram, tipo, 2 copas atrás, mas agora não, eles querem valorizar mais o uniforme original. Até por conta disso, antigamente, o Brasil jogava com camiseta amarela, calção branco e meião branco. Não, Coisa- eu digo na camiseta. Não, mas a camiseta é totalmente Predominante preta. preta. É preta. É preta. É Porque preta. se eu não me engano, do Paraguai foi proibido de Eu achava o uniforme do Paraguai mais legal, porque era listrado branco e vermelho. Tanto que hoje não tem nenhuma seleção que tem uniforme listrado. Sim, É. não. Essa camisa 2 da Coreia dá pra ver que ela é preta. Tá. É. A preta é uma cor nada a ver também, né? Não, mas assim, se não fosse do jeito que foi feita, assim, cara, assim, os últimos uniformes, assim, a vermelha eu até gostei, mas a preta, cara, não, assim. O uniforme da Coreia dessa Copa não é um... Assim, eu tenho muitas camisetas do São Paulo. E eu sempre compro quando eu acho que foi um ano importante. O último ano que eu comprei foi do Faz tempo. título paulista. Como assim? Foi do título paulista agora, em 2020. Foi... Histórico. Foi... Poxa. E eu, inclusive, eu geralmente eu compro assim, não só quando é campeão, mas porque quando teve uma ideia legal. Da Coreia, por exemplo, desse ano vocês comprariam? Porque é uma Copa que ficou nas lembranças, apesar de ainda ter um jogo pra jogar. É uma Copa que, putz, essa Copa trouxe lembranças boas, não só por causa dos jogos da Coreia, mas a fase que vocês puderam assistir os jogos e tal. Eu acho, tanto em beleza quanto em relevância, eu acho que essa camisa tem mais peso do que a de 2018, por exemplo. Tá. Mesmo com a vitória da Alemanha, porque eu não acho que a Coreia fez... Não, 2018 não fez uma boa Copa. Exato. Caiu do céu aquela vitória da Alemanha, mas a camisa, assim, dá gosto de ver a Coreia jogar. Assim, ela vestindo esse uniforme, você consegue visualizar um futebol jogado, um futebol voltado a resultado, não apenas a segurar resultado, essas coisas, né?
E, além de ser bonita, eu compraria a vermelha. A preta, pode ganhar de 20-0 de Portugal, cara, com a preta, mano. Não dá, é muito feia. É que você já tá velho pra usar coisas assim, eu acho. Eu não lembro como que é a camiseta. Não, acho que os 52 vão gostar, cara, que é muito vintage. Ah, Eu tá. acho que tem um ar meio Entendi. vintage. É cara de Ajoshi, tá? Ajoshi é mais velho, assim. Você lembra aqueles goleiros coreanos da década de 90, aquela camisa preta, todo colorido? Jorge Campos. Jorge Campos. É bem essa pegada, cara. Então, Você compraria essa camiseta? Eu fiquei com. Eu não gostei. Eu sou ao contrário do Denis Young. Eu não gostei da camisa vermelha. A cor em si eu não gostei. E a camisa preta eu achei diferente. Não que eu achei bonita, é diferente. Uhum. Eu gostaria de comprar porque eu acho que o Brasil. Eu comprei do Brasil esse ano porque eu acho que o Brasil vai ser Hexa-campeão. E eu gostaria de ter a camisa do Hexa. E da Coreia eu queria lembrar do podcast que a gente fez nessa Copa. Legal, boa. É que, assim... Quando eu comecei o podcast perguntando, jogou como nunca, perdeu como sempre? Eu acho que sim, jogou como nunca. Perdeu como sempre, mas jogou como nunca. Eu nunca vi a Coreia jogar de forma assim, com chances claras de gol e não gols achados. Né? Ganhar de gols... Cara, contra a Alemanha foram gols achados em 2018. Né? Se não fosse o Neuer querendo dar uma de Marcão do Palmeiras indo lá cabecear pra tomar gol de cobertura, não teria sido 2-0 e... A gente achou os gols, mas agora não, a gente trabalhou e é uma coisa que a gente nunca viu a Coreia jogar dessa forma. quem né? acompanha a Coreia só em Copa do Mundo nunca viu a Coreia jogar como ela tá jogando Exato. essa Copa. Eu acompanho... eu É que faço nas eliminatórias resultado. já tava jogando assim. Exato, né? Mas assim, comparando com 2018, mesmo Copas passadas, mesmo 2002, você não via a Coreia jogando desse jeito. Não, 2002 também, achou os gols. Achou né? quase todos foram achados. É. Então, Paulo Bento, se vocês fossem presidente da KFA, vocês manteriam. Ter que trabalhar com objetivos claros, por exemplo, ó, Paulo, você tem que ganhar a Copa da Ásia. Quando cara. que é a próxima Copa da Ásia? Cara, se não me engano, é ano que vem. Ano que vem Ano já? que vem, se eu não me engano. Ah, então tá. Então, o mais prudente seria manter pelo menos até a Copa da Ásia. Isso, e isso. depois da Copa da Ásia, se for necessário, começar um novo ciclo. Eu acho que é o grande objetivo da Federação Coreana é ganhar a Copa da Ásia. Assim, que é um objetivo almejado. Você sabe onde vai ser? Ai, não sei. Não vai ser na Coreia. Não. A última foi no Emirados Árabes. Tá. Eu também manteria, mas eu acho que eu não... Esporte é um negócio muito imprevisível, né? Então eu acho que não colocaria como objetivo o resultado ser campeão de algo, mas ver como a Coreia evoluiu, quais são os pontos a melhorar, e esse ser o objetivo para o Paulo Bento, o que a gente tem que melhorar para o próximo ciclo e manter ele. Entendi. Eu não lembro agora qual Copa foi, quem era o técnico, mas que eu acho que foi logo depois de 2002, acho que 2006 eu acho, porque quando o Hiddink saiu e a Coreia... O técnico, acho que de 2006, logo depois do Gus Hiddink de 2002, acho que foi um coreano. E na época eu tinha ouvido falar que a Federação Coreana quis botar um técnico coreano porque quis influenciar na escalação. Porque um técnico estrangeiro era menos influenciável e que era necessário um técnico coreano para poder influenciar na escalação, na convocação, porque era um grande balcão de negócios. Mais ou menos o que o Diego Souza falou agora do Arrascaeta hoje, por exemplo. Né? Você já tinha ouvido falar alguma coisa assim, Denis? Não em relação ao balcão de negócios, mas que quando você bota o técnico coreano, você tem toda essa jogada de influência ali no meio e que é muito... De interferência, de convocação. E que é muito comum também na área olímpica. Né? Sim. De atletas que vão para os Jogos Olímpicos, muito marcado com influências e... Até porque são jogadores mais jovens que têm mais mercado, onde você vai movimentar dinheiro, né? Exato. Então, você manter um técnico estrangeiro, você dá essa quebrada que você abre portas para desenvolver realmente, de fato, o futebol. Eu tava pesquisando aqui, realmente vai ser em 2023, vai ser no Catar. A Copa vai ser no Catar? Então desliga o avião, já fica lá. Fica por lá mesmo. Já fica por lá. Geralmente é no começo do ano, inclusive, a Copa da Ásia. Será que já vai ser logo agora, então? Dá uma olhada, mas se não me engano, geralmente é no começo do ano. Poxa, ia ser legal, né? A gente Já fica por lá? já mantém a camiseta, já... 16 de junho a 16 de julho. Tá. Isso aqui é Copa da Ásia... Tá, então, Denis, pro pessoal que gostaria de, a partir de agora, acompanhar a seleção coreana, como você acompanha a seleção coreana? Onde você assiste os jogos?
eu sempre acompanho no site da federação as datas dos jogos. É importante também, como eu falei no último episódio, que existem muitos jogos que, fora da data FIFA, que a seleção joga, aí você opta por assistir ou não. Mas se você quiser ver os jogos importantes, acompanhe o calendário pelo site da federação, onde saem as escalações, as convocações, sai tudo lá, né? E quando tem jogo, assim, quem tem Hala TV, né? O Konyanet, o Gatonete coreano. O Konyanet. Uhum. Eles transmitem, né? Tá. Aí você consegue... E dá pra você ver depois, né? E dá pra ver Porque depois. Porque fica gravado o jogo. Isso. Então dá pra assistir ao vivo lá, né? Com delay de alguns minutos. Mas eu, quando quero assistir muito, eu acabo assistindo por transmissão pirata. Assim, não tem muito o que fazer, sabe? Uhum. Mas sempre, mesmo que não dá pra assistir, eu sempre vejo os melhores momentos. E tem muito canal no YouTube que dá pra ver os melhores momentos. Principalmente na Copa da Ásia, o canal do YouTube da Federação Asiática, da Associação Asiática, ela disponibiliza os vídeos dos melhores momentos, até pra você acompanhar as melhores jogadas, ver que tá influenciando nas jogadas. Acho muito importante pra eu ter esse conhecimento. Entendi. Você pretende começar a acompanhar mais agora a seleção coreana, já que dá pra ver que tá tendo um jogo mais assistível, assim? Acho que essa Copa foi a Copa que foi a única que me criou vontade de começar a acompanhar, assim. Porque, sinceramente, eu não sou que nem o Denis Hyun, que vai lá sempre, busca os jogos. Mas acho que a seleção coreana merece, assim. O que eu gostava de fazer era acompanhar os jogadores que jogam na Europa. Né? Sim. Principalmente o Son, né? Antigamente tinha o Park Ji-sung no Manchester, o Yeon-pyo no Tottenham. Os Hog-Han no Anderlecht. Os Hog-Han no Arsenal. Quem? Park Ji-young no Arsenal. Park Ji-young no Arsenal. Jogou aqui 10 partidas. Então, mas é engraçado, né? Geralmente é futebol inglês, né? O que tem mais... Será que é porque é um campeonato que tem mais abertura para estrangeiros? Também, mas acho que combina com o futebol asiático. Futebol mais leve, mais aberto. Futebol inglês é futebol mais leve? Mais aberto, eu acho que sim. Nossa, imagina. É que não sei se vocês sabem, na Inglaterra, para você poder jogar... não sei se ainda é assim, mas até pouco tempo atrás, para você ser um estrangeiro que joga na Inglaterra, você tem que ter o número de jogos pela sua seleção. Entendeu? Então, ou seleção de base, que muitos jogadores, por exemplo, o Gabriel Martinelli, esse pessoal assim, é da seleção de base, por isso que consegue ser convocado. E por isso que consegue jogar na Premier League e tal, ou tem passaporte europeu, obviamente, mas precisa ter rodagem na sua seleção. Até para poder manter o alto nível, né? Isso, que é a Premier League, exato. Né? Entendeu? Isso é uma coisa legal da Premier League. Acho que talvez por isso que eles buscam tanto jogadores de outros mercados, entendeu? Que os titulares das seleções de outros mercados também. Acho que a seleção coreana ainda tem que ter mais jogadores inseridos no mercado europeu, porque eu fui dar uma olhada na seleção de Gana, por exemplo. Quase 90% joga na Europa, só que a gente ainda tem só 8. Então, vamos entrar então agora num outro assunto, que é em relação à narração da Rede Globo em relação aos jogos. Na narração ele fez um comentário desses assim, só que eu fiquei pensando, talvez seja um pensamento meio preconceituoso meu, mas isso daí você pode pensar que Gana tem um futebol forte o bastante para que os jogadores joguem mais na Europa, ou que talvez eles não tenham um campeonato interno forte o suficiente para segurar os jogadores. Às vezes pode ser as duas coisas, entendeu? Então, não necessariamente... Sim, se a gente tem muito jogador jogando fora, consequentemente, o seu campeonato interno vai acabar enfraquecendo. Talvez um caminho para poder fazer os dois, sem enfraquecer demais dentro também, aumentar a possibilidade de estrangeiros. E até, talvez, o que vocês acham de naturalização de jogador para jogar? Por exemplo, na K-League, um jogador brasileiro que é muito famoso, assim, joga há muito tempo, que já teria uma certa condição de se naturalizar, é o Cezinha. E sim, não sei se ele seria titular, mas assim, ele está quase sempre nas seleções da K-League, assim, né? Talvez, né? O Japão já teve mais brasileiros que se naturalizaram. Quem? Tabi Ramos, lembra? O cabeludão. Mas ali. no Japão? Desse eu não lembro. Mas assim, teve mais jogadores, né? Talvez. Vocês gostariam de ver um jogador brasileiro naturalizado na Coreia, assim, jogando? Eu acho que não é pra tanto, tá? Eu acho que a Coreia consegue ser um certo celeiro de jogadores. Você vê muitos jogadores coreanos jogando na base de futebol europeu. Eu acho que a base de jogadores coreanos já é o suficiente para criar uma seleção razoável, acredito eu, tá? Mas
Não é porque o cara é brasileiro que vai... Não, mas, melhorar, assim, mas obviamente também não é porque é brasileiro que ele poderia jogar. Ele teria que passar por um processo de naturalização. E na Coreia, o processo de naturalização não é algo tão simples. Envolve exército, talvez, né? Não, envolve exército não, mas assim, tem que ter tem que justificar essa naturalização. Mas assim, eu não acho que precisa apelar pra isso nesse momento. De fortalecer o campeonato coreano, sim, precisa mesmo. Precisa urgente ter essa abertura para Sabe estrangeiro. quem faz muito gol lá? Pra você ter uma ideia do nível do campeonato coreano. Sabe quem que faz muito gol lá na Coreia? O Gustavo. Lembra do Gustavo? Ele jogou no Corinthians, do Fortaleza. Na Coreia ele faz muito gol. Entendeu? Eu tenho uma opinião, assim, não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu já cheguei a pensar bastante sobre isso, porque eu, na verdade, por exemplo, a questão do técnico da seleção coreana ser um português. Eu já cheguei a ser muito contra isso, porque eu pensava, quando a gente tem um campeonato entre clubes, tudo bem, você tem lá um argentino, brasileiro, tudo bem, cada um tem os seus jogadores, não importa a nacionalidade. Porque o intuito é os clubes, o clube mais forte ganhar. Só que numa competição de seleções de países, pra mim, teoricamente, teria que ser os melhores jogadores de um país contra os melhores do outro. E os técnicos também. Os técnicos também, eu acho, né? Uhum. Só que se a gente continuar com esse modelo pra sempre, então sempre os países que não são desenvolvidos no futebol vão continuar sendo ruins, o intercâmbio é necessário pra desenvolver o futebol numa forma geral, né? Então eu fico ainda nesse dilema de o intercâmbio é bom, mas até que ponto? Eu ainda não consigo me acostumar com a ideia de ver, tipo, uma seleção coreana cheia de estrangeiros naturalizados porque não conseguem jogar nas suas seleções. Uhum. Igual no futsal, por exemplo, em todos os países, ou no tênis de mesa em todos os países. Tem o né? chinês, Serem sempre tem o orientais. chinês. Não sei se acabaria perdendo sentido, talvez. Mas isso é interessante, né? Copa do Mundo deveriam ser técnicos da sua nacionalidade? Isso é uma boa pergunta, né? Acho que em algum momento tem que almejar isso como objetivo, mas se você não tiver esse intercâmbio, você não vai desenvolver, sabe? De que forma que Concordo. a Coreia vai desenvolver para se equiparar a futebol europeu, que é o grande objetivo dela? Cara, aí entra também técnicos estrangeiros entrando na K-League. A Coreia tem uma língua muito diferente do resto do mundo. Então, obviamente, você vai precisar de assistente, intérpretes. E aí, com técnicos coreanos trabalhando na K-League, com assistentes coreanos, a gente vai começar a criar assistentes que vão poder virar técnicos. Isso é verdade, isso é verdade. acho Tem que dá abertura para técnicos estrangeiros trabalhar na K-League. É que assim, a K-League tem que ser ainda um campeonato mais atrativo para bons profissionais, tanto os jogadores como da parte técnica participar da liga, né? Igual a J-League já foi um dia, Já né? foi. Isso, exato. E como a China foi em um momento e agora tá... Então, mas quando é muito assim, de uma forma meio over, igual a China fez, igual a J-League fez uma época, e até os Estados Unidos já fez uma época também, não gera frutos, Tem que né? ser uma coisa mais contínua. Mais né? orgânica, mais É contínua, que né? tem que conquistar o povo, né? O povo tem que acho gostar. que é isso. verdade. Hoje inclusive, o jogo contra o Uruguai eu não assisti na Globo, né? Porque quando eu vi o segundo tempo lá no Sondal, e lá eles passaram a transmissão em coreano, né? Com a narração em coreano. E esse jogo agora contra a Gana eu assisti pela Globo. O narrador foi o Villani, né? Foi. E eu achei que ele foi muito bem. Ele cantou Blackpink, você viu essa? Tanto que, assim, eu não sei se a gente vai conseguir ainda gravar um terceiro programa depois contra Portugal, mas eu ia perguntar se a melhor apresentação da Coreia na Copa foi a abertura com o Jungkook do BTS. Ou se foi agora contra a Gana ou se será contra Portugal, né? Mas porque da abertura a gente comandou bem, não? Não, você botar com o BTS ali, você tá querendo dizer assim, ó, nosso campeonato é relevante, né? Porque onde o BTS bota o pé, realmente não. A gente botar o BTS lá pra apresentar e jogou na segurança, né? Exato. Não foi nem todo o BTS. Mas, assim, a apresentação, obviamente, teve uma parte muito engraçada, assim. Não sei se todo mundo percebeu, não sei se vocês perceberam. Ele chegou pra Formiga e perguntou assim... porque ele fez a escalação, né? E, se prepara aí, o goleiro, Kim, lateral esquerdo, Kim, zagueiro, Kim, outro zagueiro, Kim, lateral direito, Kim. Aí ele fez toda a escalação, né? Ele não fez aquela piada, né? Só no comecinho. Isso eu acho que é uma falha da Confederação Coreana, porque eu acho que eles poderiam dar o nome, não o sobrenome, mas dar o primeiro nome e depois o sobrenome, né? Ou, depende, né? O som, todo mundo conhece como som, põe som, né? Ou... Foi o Kim Min-jae. Mas aí ele chegou e falou pra Formiga,
os Kim na Coreia como se fosse o da Silva, né? O Silva no Brasil. E aí a Formiga respondeu, ele é um jogador perigoso, precisa marcar. Aí o Villani, tipo, ele deixou quieto, ele foi muito cavalheiro, ele não quis corrigir a Formiga, né? Mas ela não percebeu que... ele estava tentando explicar o que era o Kim, né? E ele também cantou Blackpink. Eu achei que foi... Eu tava esperando uma narração com um monte de piadas, um monte de questões mais preconceituosas, tiração de sal, mas eu achei que foi bem respeitosa, assim, foi bem legal. Dele, sim. Agora, o primeiro jogo com o Kleber Machado, cara, num tom de deboche. Ah, é? Assim, quem que você acha que tá lá? É o Kim, claro que é o Kim, sabe? Assim, e o Kleber Machado narra a Copa há quanto tempo? E Cara, toda a Copa, porra da mesma piada, cara. Assim, tá, tudo bem. mas Kim, como narrador, ele já é um narrador... ele já tá errando faz tempo o nome do jogador. Ele já é um narrador fraco. O Villani já é muito melhor faz tempo, assim, né? Tanto que o pessoal nem cogita o Kleber Machado pra substituir o Galvão Bueno, que é a última Copa do Galvão. Sim. Provavelmente o substituto vai ser o... Milton Leite, provavelmente. Não, o amigão lá, o que era fala- da ESPN. Foi de quem é o gol? Como que é o nome dele? Eu gosto do que a Globo contratou recentemente, que era da ESPN, que fala, você é ridículo. Ele é o Everton... Não, é Everaldo Marques. Everaldo Marques. Eu gosto O dele. EV, o Ele é EV. muito bom. Eu acho que Ele é ele tem muito o bom. carisma suficiente pra Mas isso. eu acho que o substituto do Galvão vai ser o mais velho. O cabelo grisalho. O Roberto Tomé. O Tomé é o... Não, Olha de quem? Luiz Não. Luiz Luiz Roberto. Roberto, eu isso. acho que vai ser São ele. Paulino ele. Eu achava que era botafoguense, eu achava... Não, São Paulino. Acho que é ele que vai ser o substituto do Galvão. Será? Porque ele e o Kleber Machado comandam bem amigos. Mas eu acho que não vai ser nenhum dos dois, porque... Você acha que vai ser... Acho que vai ser alguém já mais jovem. Tipo o Villani. Tipo Mas- Villani. Mas o Villani nem foi pra Copa esse ano. Ele tá nos estúdios? Então eu acho que é difícil. Verdade. Talvez seja o Luiz Roberto. Quem vai pra Copa tá acima na hierarquia. O Né? Luiz Roberto é melhor que o Kleber Machado, mas ele também é tiozão da piada, eu acho, né? Ele tá meio velho também. Talvez a Copa que vem a gente vai sofrer com os Kim de novo, né? Mas é que, sobre você só falar sobre os nomes coreanos, porque teve um esforço algumas Copas atrás de alterar isso. Tanto é que antigamente, assim, 2 Copas atrás, o nome dos jogadores vinham completos na camisa atrás, até para evitar esse tipo de problema, né? Aham. Mas não sei por que voltou como era antigamente. Né? E assim, eu ainda preciso ver o que aconteceu, mas teve esse esforço de o pessoal faz piada, vamos colocar só o primeiro nome. Teve esse esforço. Eu realmente preciso ver o que Não, aconteceu. como o time, como jogador, é que talvez eles tenham botado como cada jogador é chamado no seu time. O Kim Min-jae na camiseta do Napoli tá escrito o quê? Deve estar escrito Kim. Provavelmente. Né? Então, ele é o Kim. O som é o som, pronto, né? E aí, e provavelmente todo mundo é o Kim do seu lugar, é o Lee do seu lugar, né? O Ian Pyo provavelmente era o Lee no Tottenham, o Park Ji-sung era o Park. Então acho que talvez não tenha como fugir disso. Então, o torcedor do seu clube, né, do Tottenham, aparece de repente Han Min-son, não vai saber que é o som, né? Eu acho que aqui no Brasil, pelo menos, tem essa piada com Kim, porque ainda tá associado com aquela piada que sempre fazem que todo oriental é igual ao outro, visivelmente. Aham. E também tá associado, eu acho, que o movimento de Asian Hate, por exemplo, aqui no Brasil ainda é fraco comparado com os Estados Unidos, né? Tá. Eu imagino se um narrador americano faria esse mesmo tipo de piada lá. Entendi. Porque o movimento Asian Hate é muito mais forte lá. Na verdade, mais do que o Asian Hate, é o Asian Pride. Isso. O movimento de Sim. identificação asiática, de identidade asiática, estariam lá condenando, então eles tomariam tanto o xingo da comunidade asiática que ele tomaria esse cuidado. Porque eu vejo que eles fazem piadas com nomes de outros países, mas eles tentam explicar. Por exemplo, quando eles pegam a seleção da Sérvia, eles falam, esse aqui é o, sei lá, o Tadic, o outro é o Kramaric. Todos são It, mas aí eles explicam por que o cara é It. Entendi. Porque isso significa tal coisa. E aqui ele nem para explicar que Só o que Kim aqui- é o sobrenome Sim. que vai na frente, que é como se fosse... Ele até tentou, mas Sim. a formiga não aproveitou Aqui a branca. eles acabam na piada só, então, não sei, talvez falta um pouco da nossa parte. Mas, Entendi. Ou a gente mesmo não se incomoda tanto. mas o narrador de hoje, ele explicou bastante em relação à cultura coreana, falando de K-pop, que o Brasil é o quinto maior consumidor de K-pop do mundo, sabe? Ele botou o contexto da Coreia num jogo Aham. que eu achei muito interessante, sabe? Então,
e dar uma palhinha da Blackpink e tal, assim, pra mim, assim... Deve ter filho aqui que eu acho que provavelmente. Eu nem reconheci quando ele fez. Quando Eu ele- nem entendi que Quando ele tava a torcida começou a gritar Terramingo, Terramingo, ele falou, nossa, me deu lembranças da minha adolescência, que eu assisti a Copa isso de eu lembrei. E 2002. esse Verdade. grito realmente tá eternizado. Exato. Não, e a Então, torcida coreana mandou muito nessa Copa. apoia mesmo perdendo. É a hora que você tem que apoiar a equipe, é quando tá perdendo, cara. As outras torcidas têm que Nossa, quanta aprender, cara. hipocrisia deles. Deixa os outros torcer, tá já. Desliga essa porra aí, mano. Mas assim, você fala assim, Denis, você tá pegando mais leve com a seleção coreana. É aquela coisa assim, eu nunca vi a Coreia jogando assim. Você virou o torcedor do Fluminense. Não, é uma outra etapa, né? Antes de vislumbrar uma vitória, pelo menos jogou bem e tal. Eu consigo Sim, ver um futuro pra isso. Não aquela Tá. coisa. Se a gente perde de 4-2, 4-0, joga mal contra Portugal, tá ok. Eu o acho que saldo o tá sentimento positivo vai ainda. ser, o sentimento vai ser mais ou menos o que aconteceu hoje mesmo. 3-2, cara, é muito melhor que perder de 2-0, cara. Sabe? Ou ser 0x0. Eu achei o jogo de hoje 3-2 muito melhor do que o 0-0 contra o Uruguai. Sim, com Não, certeza. sim. Com Né? certeza. E um dos melhores jogos da Copa. Sim, assim. eu acho ainda que fez 2-2, deveria ter cabeça fria, segurar o jogo. Mas ok, faz parte, não tem... Então agora é coisas assim, tipo, coisas do futebol. Não é porque alguém errou, fez uma cagada violenta lá. Coisas do futebol que aconteceu hoje. Ah, nossa, o Kim Sung-kyu é mó ruim, ele não pegou uma bola. Cara, foram 3 bolas que foram pra ele que foram indefensáveis, cara. Não tem jeito. Não é que ele é ruim, meu. Não O dá pra goleiro? pegar. Entendi. Mas você acha que vai manter o goleiro? Não trocaria? Não, o goleiro vai manter. Inclusive, ele demonstra segurança mesmo contra o Uruguai, demonstra bastante segurança. Teve 2 bolas na trave, mais uma bola na trave, ele tava na bola já. Então, eu não vejo por que mudar o goleiro. Entendi. Bom, a gente já... Pra quem ouviu esse programa, a gente já passou mais tempo do que o programa passado. Passamos bem, não chegamos a 2 horas de programa, né? Pessoal, só para explicar, o Denis ele não tá sem cachecol hoje e ele tá de boné. Não é porque ele tá frustrado com a seleção, é por ordens da esposa dele, de que achou que ele estava despenteado, de que ela achou o cachecol feito, agora ele tá em outra... Ele teve já um questionamento interno em casa. O Marcelo também teve as suas dicas por parte da esposa também, né, de como se comportar. A minha esposa nem vai assistir, provavelmente. Então, eu tô tranquilo aqui, tô jogando na minha segurança. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Sim, se a Coreia passar e for jogar a segunda fase contra o Brasil, provavelmente, a gente grava mais um programa. Se não, quem sabe a gente grava para os Jogos Asiáticos. Então, de qualquer forma, eu já agradeço aqui a participação de vocês no OnePlus One. Muito obrigado. Obrigado deles por trazer toda a informação e toda a sua paixão pelo time. Muito obrigado aí pelo convite aí. Se tiver de novo aí, Jogos Asiáticos, Copa da Ásia, pode chamar que eu tô aí. Valeu. E muito obrigado, Marcelo, também, por trazer tanta informação, por trazer mais... como é que fala? Notas e aspectos que a gente não estava esperando e por trazer, talvez... um lado menos passional quanto deles, mas né, um pouco mais racional também. Obrigado, o prazer foi todo meu. Espero que a gente possa se encontrar breve. Boa, muito obrigado para vocês que cooperaram a gente até agora. Vejo vocês quarta-feira no KyopoCast no Apresentando e, por favor, se inscreva-se no canal para poder receber as notificações de quando surgir o novo OnePlus One, porque o OnePlus One não tem data e hora para surgir, tá bom? Muito obrigado, valeu!